Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui pela 100.5. É uma alegria poder estar aqui mais uma quinta-feira para a gente poder estar se consagrando ao Senhor para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco, né? Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês, os que acompanham pela rádio, né? Há mais de 6 anos, há mais de 5 anos, né? Vai fazer 6 anos agora em dezembro. E aqueles que acompanham pelo site, né, de outras cidades, e os que acompanham pelo YouTube, né, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance vocês. Eu quero convidar-vos para a gente estar orando, colocando a nossa vida, a programação diante do Senhor, para que assim a gente possa, tudo que a gente vem fazer aqui seja direcionado por Deus, né? Porque vocês não ligaram para ouvir o homem falar, para escutar o homem falar, para ouvir o homem falar. Vocês querem ouvir Deus falar. Então, vamos estar orando, apresentando nossa vida ao Senhor, apresentando tudo a Ele, que nós vamos fazer aqui. Eu tenho certeza que Deus vai operar aqui nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos apresentar nossa vida a Ti. Queremos colocar essa programação diante de Ti, Senhor. Queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor tome a direção, que o Senhor tome a frente dessa programação, que o Senhor, meu Deus, nos dirija, que o Senhor coloque por terra todos os empecilhos para que essa programação não aconteça, que o Senhor nos direcione no falar, naquilo que vamos ministrar, que o Senhor também ouça as súplicas daqueles que estão em casa, daqueles que estão ouvindo, meu Deus, essa programação e orando juntamente conosco, na mesma fé, no mesmo propósito. Atende, meu Pai, os teus filhos e filhas que clamam, que falam contigo, e até aquele filho que já não sabe mais orar, que já não sabe mais como comunicar, Pai, a situação dele ao Senhor. Eu te peço, ajuda esse irmão, essa irmã, que quando ajoelha só faz chorar, não consegue mais, Pai, colocar a causa diante de Ti, Pai. Dá força a esse servo, a essa serva e a todos os demais que oram, Pai. Que o seu clamor seja ouvido e que aquilo, meu Deus, que for de acordo com a Tua vontade, o Senhor possa conceder, Pai, ainda esse mês, Pai, para esse Teu servo e a Tua serva. Meu Deus, em nome de Jesus, eu também te peço uma bênção especial, Pai, sobre a vida de cada irmão e irmã que é ofertante dessa programação, especialmente daqueles que são fiéis, sobre a vida de cada irmão e irmã, Pai, que faz parte desse propósito 300. Pai, honra a fé desse povo, honra o que eles têm colocado diante de Ti, Pai, porque nisto o Teu nome será glorificado e muitos, Pai, vão saber, Pai, o que o Senhor fez na vida desse homem, dessa mulher, dessas pessoas que estão semeando lá naquela construção, Pai, aquele local, Pai, que o Senhor se agrada, que o Senhor tem se agradado, que o Senhor tem confirmado e que o Senhor vai fazer coisas grandiosas, Pai. E são esses homens e mulheres que fazem parte desse propósito, meu Pai, que estão semeando ali. Eu te peço também pelas causas deles, Senhor, assim como o diácono Maico, a diaconisa Evandra, a irmã Fernanda tem suplicado, Senhor, todos os dias, Pai, às 6 horas, pela vida dessas pessoas, pelos propósitos dessas pessoas, Pai. Eu também clamo aqui, juntamente com eles, para que o Senhor possa atender, porque de fato nós sabemos que existem causas que só o Senhor pode resolver, Pai. Então eu te peço pela vida de cada um, te peço pela programação, que todos os empecilhos, Pai, que se levantaram até chegar aqui nesse local, Pai, para que a programação não fosse feita, que caiam por terra agora, Pai,
Que teu Espírito, Pai, tome conta aqui desse estúdio. Que toda inquietação, Pai, que toda perturbação do inferno, Pai, caia por terra. E que teu Espírito possa fluir nessa noite, falando com o teu povo, dando resposta, trazendo direção. E que muitas perguntas que teus filhos e filhas, Pai, fazem em oração, possam ser respondidas nessa noite, Pai. Toma a minha vida, toma a vida de Sávio que está aqui nesse lugar, Pai. Que teu Espírito, Pai, possa usar, Pai, a nossa vida nessa noite, para que essa programação seja transmitida a muitas pessoas, Pai. Muitas almas angustiadas, Pai, carentes, e pessoas que estão precisando de resposta, de direção. Que nessa noite a gente possa ser um instrumento aqui nas tuas mãos, Pai, para alcançar essas pessoas. É isso que eu te peço. Muito grato ao Senhor por tudo, principalmente por ter me trazido aqui. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Eu estava conversando com o irmão, acho que foi antes de ontem, e estava comentando a ele algumas coisas que Deus tinha nos respondido por meio da oração, né? A gente colocou alguns propósitos, né, na congregação para orar, alguns irmãos, e aquilo que foi pedido na oração, aí Deus atendeu, né? E eu falei para eles, eu fiz, olha, continua orando, da maneira que vocês estão orando, porque Deus está respondendo o que vocês estão pedindo, né? E eu tenho certeza que isso aumentou muito a fé dos irmãos, porque é muito bom quando a gente faz alguma coisa que tem resultado, é muito bom. Agora é muito ruim quando a gente faz uma coisa que não dá resultado, porque a vida da gente aqui na Terra é muito curta e o que motiva a gente são realizações, sabe? É construir, edificar. Foi Deus que nos fez assim. A gente edifica, a gente constrói, a gente multiplica, né? A vida ela não pode ser estagnada, ela não pode ser parada, ela não pode ser uma vida de marasmo, ela não pode ser uma vida dessa forma. Ela tem que ser uma vida onde você realiza, onde você, sabe, cumpre propósito. E quando a gente ora que Deus responde a gente fica muito feliz, porque a gente entende um objetivo cumprido, isso aqui foi cumprido, isso aqui foi alcançado, né? E assim, eu quero que aconteça na vida dos irmãos e irmãs que estão fazendo parte do propósito dos 300. Por isso que a gente levantou um grupo para todo dia, às 18 horas, né, 6 horas da tarde, da noite, estarem orando pelas causas dos irmãos e irmãs do propósito dos 300, né? Porque o objetivo não é só que o centro de missões seja construído e que a obra ali seja uma bênção, porque isso aí eu tenho certeza que vai acontecer. O objetivo também é que todas as pessoas que estão fazendo parte, que aquilo que elas colocaram diante de Deus seja atendida também, porque esse é o objetivo completo, né? E a gente tem orado por isso. Porém, tem um texto da Bíblia que está aqui em Tiago, que eu queria até ler aqui com vocês. Já citei muito esse texto e eu quero aqui ler com vocês. Tiago capítulo 1, o versículo 7 e 8, que diz assim: Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E isso aqui fica muito claro para nós, que tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que ter constância, né? E não ser inconstante. A gente começa uma coisa, a gente coloca um propósito diante de Deus e esquece. Por exemplo, você coloca um propósito, nesse propósito dos 300, e aí você vai e ora um dia, ora dois, e depois tá bom, você esquece, já vai começar outra coisa, né? A gente tem que colocar algo diante de Deus e ficar ali batendo na porta, ou sentado na porta, como foi com Mardoqueu, até que a porta se abre pra gente. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-lhe-á, buscai e achareis. Ou seja, tem uma dinâmica para que as coisas aconteçam, sabe? Então, todos vocês que estão fazendo parte desse propósito, estejam também orando junto com a gente. Porque não é você lançar uma oferta naquela construção e esperar que uma mágica vai acontecer. Tem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Quem sabe é isso que você colocou nesse propósito, porque já é o Espírito Santo te impulsionando a isso. Tem coisas que você quer realizar, que você quer
alcançar, como eu falei aqui, que a gente vive para alcançar as coisas, para conquistar, para realizar, e tem algo que você quer alcançar para glorificar o nome de Deus, e existe uma resistência para que isso não aconteça com você, para que não chegue para você. Então você precisa perseverar junto com a gente na oração para que você venha obter isso. E não esperar o seguinte, eu joguei uma oferta ali, joguei uma aqui, joguei uma cá e vai acontecer algo. Não, não é assim. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Isso é uma atitude de fé. Vocês lembram de Caim e Abel? Eles foram oferecer algo para Deus e Abel oferece das primícias do seu rebanho, sacrifício a Deus, e Caim oferece um cesto de verdura, né, para o Senhor. E Deus, ele se agrada da oferta de Abel e não a de Caim, simplesmente porque a oferta de Abel foi de fé e a de Caim é uma oferta que não fazia diferença nenhuma. Se ele desse ou não desse, não ia fazer nada de diferença para ele. Já Abel deu da primícia do rebanho dele, né? Digamos que as ovelhas dele não se reproduzissem mais. E aí ele podia ser que ele viesse a perder o rebanho, né? Não se sabe quantas ovelhas ele tinha, mas o que eu entendo é que o sacrifício de fé agrada a Deus e também que aquele sacrifício apontava para Jesus. Então a gente precisa ter uma ação de fé, né? Só você lançar ali a sua oferta e tá bom, agora acabou, vamos ver o que vai acontecer. E tem gente também que já faz duvidando, pensando assim, eu vou fazer esse propósito, quero ver mesmo se Deus vai fazer. Então aí tá ruim. Eu quero que aconteça com vocês o que aconteceu aqui com a Amanda, com Cláudia e com a irmã Maria José e outros tantos irmãos e irmãs, né? Na verdade foram mais irmãs do que irmãos, né, que a gente colocou testemunho aqui de pessoas que lançaram esse propósito e obtiveram vitória, porque é fé. O que agrada a Deus é a fé. Deus, ele nem precisava de ovelha do rebanho de Abel e nem precisava de verdura. Mas o que Deus queria ver ali no altar era a fé, né? Então o que Deus quer ver da senhora, do senhor que está fazendo esse propósito, é a fé de vocês. E não o dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês lançado ali, compra tijolo, compra cimento, compra areia, compra material de construção. Esse é o papel do dinheiro. Mas o que Deus quer ver é a fé de vocês empregada ali, sabe? A fé de vocês ali no altar. Então, continue orando, assim como os irmãos da igreja estão orando, assim como eu oro por esse propósito de vocês também têm que orar, porque isso aí demonstra fé, né? E até porque também tem outra coisa. Às vezes a gente, ser humano, a gente fala muito e pede muito a Deus. E a gente às vezes fala tanta coisa, pede tanta coisa, que são coisas que a gente não precisa, e são coisas tão insignificantes que às vezes a gente esquece. Mas quando a gente está ali constantemente por uma causa, Deus entende que aquilo ali é importante para nós e Deus entende que a gente está perseverando aqui. A gente acabou de ler aqui em Tiago que o homem que é inconstante, que ele tem um ânimo dobre, ou seja, uma hora ele quer uma coisa, uma hora ele quer outra. Acabamos de ler aqui dizendo que ele não vai obter nada do Senhor. O que ele vai obter é nada do Senhor. Porque ele é o quê? Inconstante, né? Então, vamos orar forte nesse propósito, porque por esses dias, né, chegou bastante material lá para a gente construir, as pessoas foram semeando, foram ofertando, e a gente sentiu uma alegria muito grande ali de estar construindo e ter material ali. E eu logo lembrei e lembro dos irmãos, das irmãs que estão fazendo parte desse propósito. Então eu quero também que vocês já mandem o testemunho, dizendo, olha, pastor, Deus fez, Deus operou, Deus efetuou, para que o nome do Senhor seja glorificado e que a ação desse propósito seja completa. Tá certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo parte desse propósito. E você que está ouvindo pela primeira vez, fica, pastor, o que é que o senhor está falando aí, que eu não estou entendendo nada. Cheguei aqui agora, a primeira vez que eu estou ouvindo esse programa, estava aqui mudando de rádio e parei aqui. O propósito dos 300 é algo que a gente está, acho que já faz uns 4 meses, eu não lembro. São 300 pessoas que estão ofertando uma única vez R$300 para a construção do Centro Internacional de Missões, que é um local que está sendo construído na Zona Sul de João Pessoa, que vai agregar todos os trabalhos missionários que a gente faz desde o ano 2006. Né? Entre eles, ação social, assistência às famílias, a gente já alfabetizou adultos. Né? A gente pregou em locais tão pobres, tão miseráveis, que os adultos não sabiam ler. Então, quando a gente ia pregar que dava uma Bíblia, eles não sabiam ler, então a gente tinha que alfabetizar adultos para poderem ler. Né? Então, muitos trabalhos missionários foram feitos
E a visão que a gente tem não é aquela só de igreja que você fica dentro do prédio, canta e vai para casa. A gente expulsa demônio, a gente atende pessoas todas as horas do dia, né? A igreja não pode ser um local, eu penso, que só está aberto 8 horas na terça-feira, um exemplo, né? Então o centro de missões é um local que vai ficar aberto 24 horas, tem turno de missionário, turno de oração, serviço direto, constante, oração, tem alojamento para missionário morar, tem a parte de assistência social, a parte que a gente atende as pessoas de acordo com as necessidades das pessoas carentes, né? A gente tem os trabalhos que a gente distribui comida, a gente distribui roupa, tudo gratuitamente. No ministério da gente, ninguém nunca pagou nada. Ninguém nunca vai dizer assim, eu paguei, teve um seminário que eu tive que pagar, eu tive que comprar uma camisa, eu tive que dar um quilo de alimento, nada. Tudo que a gente fez na igreja nesses anos, desde 2006 para cá, tudo foi gratuito para as pessoas, tudo foi gratuito. Então vai ter tudo gratuito lá. Lá tem local para batismo, lá tem local para culto, um pátio para culto aberto, ao ar livre, né? Tem muita coisa lá, vai ter uma casa de oração que vai ficar aberta, não sei se é a primeira no mundo ou no Brasil, que vai ficar aberta 24 horas, então qualquer hora que a pessoa for orar, tiver aflita, querendo se matar, enfim, essas coisas só acontecem na madrugada, né? Várias vezes eu fui expulsar demônio de madrugada, o pessoal me ligava, tem vezes que eu estou no altar da igreja orando, ouvintes da rádio ligam para mim, com pessoas angustiadas, atribuladas em casa, manifestadas, eu já expulsei demônio até por telefone, né? Então, assim, eu entendo que a obra ela é feita de forma integral, sabe? E o Centro Internacional de Missões é isso. Não é uma igreja que está sendo construída, não é uma congregação. É um complexo de coisas que vai agregar o reino de Deus e vai atender as pessoas. E talvez você hoje está me ouvindo, nem precise de ir para o Centro de Missões, porque sua vida está uma bênção, mas de repente também você precisa, né? Porque eu vejo aquilo ali como um hospital da alma, eu vejo aquilo ali como um refúgio para as pessoas, né? Então esse local está sendo construído e o propósito de 300 é isso, é um propósito que a gente lançou diante de Deus, onde 300 pessoas vão ofertar uma única vez R$300. A gente não quer um centavo de dinheiro. Quem me conhece, quem conhece a programação, conhece o ministério, sabe que eu trabalho, que eu tenho uma empresa, que eu faço parte disso também, colaborando, né? Esse programa de rádio foi iniciado com dinheiro do meu bolso também. E graças a Deus hoje a gente tem um povo fiel que mantém a rádio no ar, vai fazer 6 anos agora em dezembro. E também tem pessoas que estão fazendo parte do propósito dos 300. Eu louvo a Deus, né? Porque a gente não precisou fazer um show gospel, não precisou chamar um artista que já casou 7 vezes, a um cantor gospel que vive dando escândalo por aí, o pregador, para cobrar ingresso e criar um evento ímpio para tirar dinheiro das pessoas e construir isso. Não, a gente está fazendo tudo de maneira bíblica, né? Conscientizando os irmãos, apresentando a verdade e pedindo que aqueles que Deus tocar no coração ofertem. Só isso. E o propósito de 300 é assim, as pessoas têm ofertado R$300 e a gente, em contrapartida disso, coloque um propósito diante de Deus, porque Deus vai honrar, porque está escrito que Deus honra quem honra Ele. Então, vocês estão honrando Deus lá naquela construção, eu entendo que Deus vai honrar vocês também, né? Então, isso se confirmou aqui desde o primeiro irmão que ofertou, a outros tantos irmãos aqui que testemunharam que Deus já fez na sua vida, né? Então, esse é o propósito de 300. Se você quiser, pode fazer parte. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho R$300. Teve irmão aqui que fez de 50 e R$50, 100 e R$100. Não importa como você vai fazer. O que importa é que você coloque sua fé no altar e que você lance esse propósito, que você ajude naquela construção e que você coloque algo diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai estar te honrando. Tá certo? Então, esse é o propósito de 300. Mas eu também quero aqui abraçar e manifestar minha gratidão a todos os irmãos e irmãs que ofertam para manter esse programa no ar. Todos os meses, graças a Deus, a gente tem pagado nosso horário aqui na 100.5. A gente nunca deu calote na 100.5. Uma vez eu estava conversando com o Osmar aqui e ele falou que no tempo que tem programa evangélico aqui na rádio, muitas pessoas saem daqui sem pagar. E graças a Deus a gente dá um bom testemunho aqui e sempre paga, porque a gente tem pessoas fiéis que estão por trás disso, né? Então são vários irmãos e irmãs. Eu quero agradecer a vocês e lembrar a vocês que Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os fiéis da terra, né? Não basta você fazer uma vez, tem que ser fiel. E a gente, graças a Deus, tem muitas pessoas fiéis. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão procurando pessoas como vocês. Então saiba que vocês são vistos de Deus, lembrados por Ele. E Ele assiste e continuará assistindo vocês em todas as vossas necessidades, tá certo? Pessoal, no mais é isso que eu tinha aqui para agradecer a vocês. Eu creio que dentro, em breve, a gente vai estar fazendo a 5ª Vigília do Clamor, né? Lá no Centro de Missões. Ela ia ocorrer numa creche que tem de frente para a nossa congregação. E aí a prefeitura até hoje não deu uma resposta do ofício que a gente enviou. E não tem problema.
quem sabe no calendário de Deus estava marcada para ser no centro de missões, e muitos de vocês que participaram, que ofertaram, estarem lá junto com a gente, né? nesse grande dia. Né? Então, se assim Deus nos permitir, assim será, e o nome do Senhor será glorificado. Então, quero agradecer a vocês. Sou muito grato a vocês. E meus pedidos de oração, que os irmãos da igreja sabem, meus pedidos de oração mais intensos são pela vida de quem oferta para manter o programa no ar. Porque sem as pessoas que ofertam para manter o programa no ar e sem as pessoas do Propósito 300, nem o centro de missão estaria sendo construído, nem a pregação do programa Última Chamada estaria no ar na quinta-feira. Então, a minha oração constante que eu peço para os irmãos é isso. Todos os dias orem por ele. Vocês vão comer na mesa? Ora pelo alimento? Lembra dos irmãos que ofertam. Sempre assim, nos cultos é assim. E eu creio que por isso, graças a Deus, a vida de todos vocês são abençoadas. E isso não implica que a gente não passe por luta e dificuldade, isso é óbvio. Porque a luta e a dificuldade, ela vem para amadurecer a gente, dar crescimento para a gente espiritual e também para provar o nosso propósito. Né? Porque se fosse assim, hoje eu oferto, amanhã já é um mar de rosas, todo mundo vai fazer isso. Mas na realidade eu oferto, eu sou provado, e depois que eu sou aprovado é que Deus me abençoe. É assim que ocorre, esse é o caminho, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, Sávio, ele vai soltar aqui a vinheta, e a gente tá aqui com uma pergunta aqui de um irmão, e mais um caso de família aí, e eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo tem família, né? Então, tudo que envolve família, envolve a gente, né? A gente tem família, a gente veio de uma família é projeto e propósito de Deus, e a questão desse irmão aqui envolve família, e a gente vai procurar aqui, à luz da Bíblia, estar respondendo a questão do nosso irmão. E quem sabe a questão dele é a sua também, né? Então, a gente vai estar respondendo a ele e a você. Então, fique ligado aí na locução, que já foi gravada, com a pergunta do irmão. E em seguida a gente vai com a resposta. Fica aí com a gente. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, Pastor Josué. Que o Deus vivo abençoe tremendamente o Senhor e os irmãos que ofertam para manter essa programação no ar. Pois foi através dessa programação que eu tive um encontro real com Jesus. Minha esposa também começou a ouvir a programação e começou a me acompanhar, indo aos cultos comigo no domingo. Pela fé, eu vou me tornar ofertante mês que vem, pois sinto desejo de estar entre os que fazem esse programa acontecer. Ore por mim. Pastor, eu queria perguntar algo simples ao Senhor, mas para mim é de suma importância, porque eu quero tirar essa dúvida do meu coração. Eu e minha esposa sempre fomos escanteados na família, mas depois que eu me converti e minha esposa começou a caminhar, foi que nossos parentes nos desprezaram mais ainda. Porém, de uns 3 meses para cá, depois que comprei um carro, percebi que todo mundo começou a se aproximar e falar constantemente com a gente. Eu até estranhei o comportamento dos familiares, especialmente a irmã da minha esposa. Ela sempre foi a queridinha, todo mundo sempre bajula ela. Mas desde que compramos esse carro, ela sempre chama minha esposa para sair, ficar com ela à tarde. Começou a ficar a melhor amiga da minha esposa. Entretanto, eu observei, e não sei se estou certo, mas essa aproximação não é coisa boa, pois sinto como se fosse inveja, porque o carro que compramos é muito superior ao do marido da irmã dela. Devido a isso, nas últimas 4 vezes que minha esposa veio de lá, algo de ruim acontecia. A gente sempre brigava. Na última vez, quarta-feira passada, minha esposa vinha de lá e bateu o carro na moto do vizinho que estava parada quase em frente à nossa casa. Eu fui reclamar e ela não aceitou. Nós brigamos muito. Ela acabou indo para a casa da irmã e ficou dormindo lá. Só voltou domingo depois que cheguei do culto. Pode ter alguma relação espiritual maligna nessa aproximação da minha esposa e da irmã dela que cause essas contendas e danos materiais? Amém. Está aí a questão do nosso ouvinte, né? E quem que nunca teve problema com familiar, né? E família é uma bênção, né? Propósito de Deus. Só que o pecado é o que estraga as famílias, né?
o que estraga o convívio familiar. E quando eu falo pecado, as pessoas sempre remetem o pecado a alguma coisa do tipo usar droga, enfim, assalto. Mas o pecado é tudo. O pecado, por exemplo, aqui no caso do irmão que ele está citando, por exemplo, inveja é pecado. E o que é inveja? Inveja não é não é você querer o que a outra pessoa tem, querer igual. Inveja é você querer que a pessoa não tenha. Inveja é você se sentir mal pela conquista, pela felicidade alheia, entendeu? Se sentir mal. Então, não vou dizer que o caso aqui é inveja, mas estou falando segundo o que o irmão disse. Então, o pecado, ele estraga o convívio familiar. Já imaginou se todas as famílias, de todos os locais, todas as pessoas servissem a Deus, fossem genuinamente servos de Deus? Já imaginou como seriam? Uma bênção às famílias, os bairros, enfim, a gente não veria nada do que a gente está vendo na Terra, né? Mas por que tem família assim, por exemplo, o irmão matou o irmão, a filha matou a mãe, o filho matou o pai teve que matar o filho, né? Por que acontece dentro da família, né? Por que a mãe tem inveja da filha, a filha tomou o namorado da mãe, a mãe tomou o namorado da filha? Por que acontece esse tipo de coisa? Por causa do pecado, entendeu? O pecado desgraça tudo. Toda desgraça que seus olhos puderem contemplar e já contemplaram nessa terra está relacionada ao pecado. Uma vez eu estava num local e aí veio um cara que se dizia ateu falar comigo e ele disse: sabe por que eu não acredito em Deus? Eu fiz: sim, por quê? Ele: porque se Deus é tão bom e se ele existe, por que no mundo tem tanta coisa ruim? Eu fiz: que pergunta infantil, parece pergunta do maternal. A questão do que acontece de ruim tem a ver com Deus, tem a ver com o pecado. Deus fez você livre, você faz o que você quiser. Você mata se quiser, assalta se quiser, trai se quiser, mente se quiser, rouba se quiser, mata seu pai se quiser. Isso tem nada a ver com Deus, né? É a pergunta mais idiota que alguém pode fazer, é dizer assim: se Deus existe, por que as crianças na África passam fome? Né? O pessoal fala assim. Quem mora na África, por exemplo, as pessoas que moram lá, são elas que escolhem seus políticos e são elas que consagram o seu território aos demônios. O local que mais tem feitiçaria no mundo é na África. Entendeu? Aí interessante, as pessoas invocam os demônios na África e na hora que as pessoas não têm o que comer, a culpa é de Deus, né? Então são coisas assim absurdas que saem da cabeça das pessoas, que eu tenho certeza que é o diabo que bota isso na cabeça das pessoas. Então, de fato, o que estraga o propósito familiar, do convívio familiar, é o pecado. Você observa na Bíblia que Jacó, ele tinha seus 12 filhos lá, e aquele local lá, familiar, aquele ambiente, poderia ser de harmonia. Só que ele foi uma coisa ruim, porque os irmãos de José sentiram inveja dele pelas promessas que Deus fez a ele, porque Deus escolhe pessoas. Isso é fato. Essa coisa de que todo mundo é igual para Deus, é claro que não é. Jacó tinha 12 filhos e Deus só escolheu um para ser o governador, foi José. Então, as pessoas são diferentes aos olhos de Deus. Então, os irmãos de José, eles invejaram José e tramaram matar, depois decidiram que não ia matar, depois vender como escravo, jogar nas cisternas, vender como escravo. E foi por quê? Foi por inveja. Sabe? Então, o que estraga o ambiente familiar é o pecado, né? Mas o primeiro ponto que eu quero abordar aqui sobre essa questão assim de você, por exemplo, assim, falar: eu sou escanteado na família, né? Eu sou separado, assim, as pessoas não ligam muito pra gente e tal. O que geralmente ocorre em muitas famílias é o seguinte, principalmente pessoas que têm condições financeiras. As pessoas que são mais pobres da família sempre vão ser desprezadas. Tá na Bíblia isso, tá? Tá lá em Provérbio. Olha o que diz o Provérbio. O pobre, ele é desprezado até pela sua própria família, né? O que dizer de seus amigos? Então, quando a pessoa não tem nada para oferecer, o que acontece é que todo mundo vai desprezar aquela pessoa. E raramente alguém vai se aproximar de uma pessoa pobre. E aí tem uma vantagem você ser pobre, porque se alguém se aproximar de você, geralmente é porque aquela pessoa é sincera. Geralmente aquela pessoa está sendo sincera. Agora, quando você é uma pessoa que tem muitos bens materiais, você não sabe se as pessoas se aproximam de você por causa de você ou por causa do que você tem, né? E eu já passei por situações assim, que eu lembro
Quando eu casei, já falei várias vezes, eu não tinha nada. E casei com menos um, né? Tem pessoas que casam com 0, eu casei com menos 1. E aí, com o tempo, Deus foi abençoando, né? Prosperando. E em muitos momentos apareceram pessoas assim na minha vida que tinham me abandonado porque eu não tinha nada. Eu lembro uma vez que eu dei uma matéria no jornal de um filme que eu estava fazendo, que eu fui receber uma premiação lá na França, em Paris. E aí eu lembro que tinha um pessoal que tinha saído da igreja na época, porque a igreja da gente era muito carente, era na época... Na época não, até hoje. Eu sempre preguei em periferia, eu nunca fiz questão de ir para bairro de pessoas de classe média, de classe alta, porque a igreja também não é uma empresa, você não precisa de um público. Você tem que ir onde tem trevas. E eu sempre gostei de brilhar nos piores locais. A luz que tem em mim, que Jesus falou que nós somos a luz do mundo, eu gostei de brilhar dentro desses locais mesmo. Eu gosto de culto onde eu oro e o demônio manifesta e tal. Não que não manifeste em local que tem pessoas com condições, que eu já preguei igreja de pessoas com condições, lá tem endemoniado também. Mas eu sempre gostei desses locais. Então a igreja sempre foi carente nesse sentido, né? Nunca foi igreja de grande poder aquisitivo. E tiveram pessoas que saíram da igreja por esse motivo. E aí, quando eu estava dando a matéria e tal, postando na rede social que eu tinha na época, tiveram pessoas que apareceram ali no privado, né, mandando a mensagem, parabéns e tal, pessoas que tinham que fazer 3 anos que não falavam comigo. E aí eu pensei assim, esse varão aí saiu da igreja, porque a igreja não tinha nada, porque a igreja vivia numa situação difícil. E aí hoje, porque eu estou fazendo uma coisa pública aqui, essa pessoa veio falar comigo. E aí eu nem respondi. Né? Eu não gosto de hipocrisia, falar, muito obrigado. Eu nem respondi. Eu fiz o que aquela pessoa fez. Eu agi como se não conhecesse ela, porque de fato foi o que ela fez. Né? E aí muita gente se aproximou, aí vem parente, aí vem isso, vem aquilo. E eu sempre fui assim, eu não sei se é de besta, não sei se foi Deus que colocou. Eu sempre gostei de olhar no olho assim, das pessoas e falar a verdade. Por exemplo, tem gente que sai da igreja, sai do ministério, e sai mentindo, falando mal da igreja, falando mal de mim. Pessoas que chegaram lá endemoniado, doente, miserável, pobre, não tinha nada. E a gente abençoou e a pessoa sai da igreja e começa a falar mal. Né? Fala, a igreja é isso, aquilo, o pastor é isso. E o que aquela pessoa fala é tão mentiroso que quando eu encontro ela na rua, em algum canto, ela corre, baixa a cabeça, não olha no olho, se esconde. E eu sempre gostei de olhar no olho. Né? Então eu não tinha como me aproximar de pessoas que no momento da dificuldade viraram as costas. Eu não tenho raiva, não tenho nada, mas não me aproximo. Então, nesse caso aqui, como você teve essa percepção de que a família só se aproximou porque vocês compraram um carro, eu, sinceramente, eu não queria aproximação. Eu trataria todo mundo bem, oraria pelas pessoas, convidaria para vir ao culto, né? Evangelizaria, mas eu não queria aproximação, porque o vínculo que é criado por causa de um bem material, ele é muito frágil, porque, de repente, você bate o carro, perde o carro, e amanhã você vai tentar contato com essas mesmas pessoas que hoje estão próximas e elas não vão querer falar com você. Elas não vão querer falar com você. Né? Você bateu o carro, aí você vai falar, vai mandar mensagem e as pessoas não vão falar. E você vai se frustrar e vai dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo? Os vínculos que a gente tem que criar com as pessoas não são por causa de dinheiro e coisas materiais. Os vínculos que são criados e que são duradouros são vínculos em coisas... abstratas, coisas que a gente não vê, por exemplo, o amor. Quem é que está vendo o amor? Você toca no amor? Você não toca no amor. Você toca na lealdade? Não, na lealdade, no amor. Então, os vínculos que a gente cria de amizade com pessoas, com familiares, tem que ser baseado nisso. O vínculo baseado por causa de um carro, se você compra um carro do ano hoje, ano que vem ele já não é mais do ano. Se você compra um carro hoje, cheirosinho, novinho, amanhã você bate e dá perda total, você não tem mais nada. Né? Mas se você tem amor, se você tem lealdade, se tem verdade, você pode adoecer, você pode ir para a cadeia, ficar preso, você vai continuar sendo a mesma pessoa, ninguém vai conseguir tirar isso de você. Nem o diabo vai tirar isso de você. Entendeu? Então o primeiro ponto que eu abordo é esse, que as relações que a gente tem que desenvolver com as pessoas, especialmente nós que dizemos que servimos a Deus, tem que ser relações honestas e sinceras. E tem muita gente que fala, pastor, eu quero ser seu amigo. Eu digo, não, eu não quero ser seu amigo. Eu não quero, porque não tem nada a ver a minha vida com a sua. Entendeu? Eu não fumo maconha, eu não bebo, eu não traio minha esposa, eu não gosto desse tipo de música, então eu não tenho como fazer amizade com você. Você pode gostar de mim, eu até não tenho nada contra você, mas não dá pra gente andar junto. Como é que a gente vai andar junto? Ou você vem pra igreja comigo e vai servir a Deus, ou eu vou ter que fazer o que você está fazendo. Então eu não quero ser seu amigo, por isso. Aí tem um amigo meu que falava assim, um colega, né? Eu me converti, ele, deixa eu andar com vocês. A gente era um grupo de jovens, né, na igreja e tal, eu não era pastor. Deixa eu andar com vocês, é muito bom ficar com vocês. Agora, se não ficar falando direto de Jesus, eu fiz, então não dá, meu irmão. É só o que a gente conversa. Ou seja,
ele gostava da gente, gostava da companhia da gente, mas não queria Jesus. Então, você relatou que vocês sempre foram escanteados pela família, e aí, quando se converteram, ficaram mais escanteados ainda. Aí agora comprou um carro, o povo quer vocês próximos. Eu não queria esse tipo de relação. Então, eu vejo que a doença nessa relação aí já começa por esse ponto, né? Nem a parte da irmã, onde eu vou chegar lá, tá? Eu estou abordando o primeiro ponto. Geralmente eu abordo aqui 3 pontos em cada questão que me enviam aqui. Mas o primeiro ponto é esse. Você desenvolveu uma relação familiar, de amizade, qualquer coisa que seja por causa de carro. Eu me lembro que eu tinha um amigo que eu morava nos bancários, o pai dele era bem rico, dono de uma construtora grande, conhecida. E aí ele tinha granja, tinha carro, tinha tudo, e todo mundo era amigo dele. E aí eu me lembro que o pai dele se divorciou, né, e começou a se envolver com essas mulheres da vida. E aí começou a dissipar tudo que tinha, perder carro, perder casa, perder tudo, né? E foi retirado da sociedade da imobiliária, porque ele não trabalhava mais, vivia nos prostíbulos, né? Com essas mulheres e tal. E essas mulheres espoliaram ele. E aí esse menino, que era um príncipe na época, né? Um monte de amigo, rico, carro e tal, ele ficou sozinho. E um dia ele foi comer na minha casa. Ele estava comendo na minha casa, almoçando na minha casa. Ele não tinha onde almoçar, né? E aí, cadê os amigos nessa hora? Não tinha nenhum amigo com ele. E eu, que não dizia que era amigo dele, que não era nada, ele estava lá comendo comigo. E a partir daí ele fez uma amizade comigo e começou a andar comigo, né? E aí eu só fui perder mais o contato com ele depois que eu me converti, que me aprofundei. Mas o tempo que eu tive no mundo, a gente era bem amigo. Então o vínculo que ele criou comigo e que eu criei com ele não foi porque ele tinha nada. Eu fiz amizade com ele quando ele era pobre, só tinha um carro velho que o pai deixou para ele andar. E ele não tinha onde comer, né? Então foi o vínculo que eu criei com ele, foi um vínculo de compaixão, foi um vínculo de lealdade, de amizade, sem interesse, só em ser amigo, né? Então os vínculos que a gente tem que criar é isso. Quando eu vivia no mundo bebendo, eu me lembro que na mesa bebendo, todo mundo é amigo, todo mundo morre junto. Quando a gente tá com carro, todo mundo é amigo. Quando a gente tá com dinheiro, todo mundo é amigo. Agora, quando a gente tá doente, ferrado, ninguém aparece. Então, hoje, eu posso falar para vocês que eu tenho poucos amigos mesmo, muito poucos amigos, e são pessoas que eu compartilho as minhas dificuldades, e sou quem eu sou. Eu não preciso criar uma máscara, eu não preciso fazer como muitos pastores fazem, chegar de terno, gravata, com broche e falar boa noite, gloriosa paz do Senhor Jesus, blá, 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 aquela baboseira. Eu sou do jeito que eu sou, entendeu? São pessoas que me conhecem como eu sou, e que me veem como homem de Deus como eu sou, e são pessoas que eu compartilho as minhas lutas, né? A gente precisa de amigo para isso, porque amigo para compartilhar dinheiro tem muito. Amigo para andar no seu carro novo tem muito. Amigo para tomar banho de piscina na sua casa nova tem muito. Agora, amigo para chorar, para orar, para buscar, amigo para te dar assistência, aí complica. Então, eu acredito que a parte inicial do erro de vocês aqui foi criar esse vínculo com os parentes depois de comprar um carro. Porque, peraí, você entende que vocês já são escanteados pela família. Já dá para notar isso, né? Vocês não são crianças. Aí vocês se convertem, a família fica sabendo. Aí é que eles escanteiam vocês. Aí tá bom. Aí, há 3 meses atrás, você vai e compra um carro. Agora todo mundo, vem para cá, vamos sair, vamos fazer isso. Aí a sua cunhada, né, a irmã da sua esposa, nunca, né, pelo que eu entendi aqui, nunca gostou muito da irmã, nunca gostou de vocês. E agora, vem para minha casa, fica aqui, vamos sair. E aí... Esse é um tipo de vínculo que as pessoas de caráter não têm. É porque tem muita gente também, que eu não estou dizendo que é o senhor e sua esposa, mas tem muita gente que gosta da mentira. Você sabe que aquelas pessoas não gostam de você, você sabe que quando você sair dali vão falar de você pelas costas, você sabe que aquelas pessoas não gostam, só tem interesse em você, mas você vai para lá mesmo sabendo disso. É porque você está sendo hipócrita, se é o caso de você. Isso é hipocrisia, né? Uma vez, a minha filha falou assim, pai, é porque você não faz a sua festa de aniversário? Eu disse, olha, minha filha, eu gosto de compartilhar momentos bons da minha vida com as pessoas que convivem comigo no dia a dia, nas lutas. E essas pessoas são muito poucas. Então não faz sentido eu fazer uma festa e chamar um monte de gente que eu não gosto, gastar dinheiro para comprar comida e ficar fazendo sala para pessoas que eu não convivo, que eu não tenho assunto, e dar comida para elas e elas saírem falando mal da festa. Então eu prefiro estar com as poucas pessoas que lutam comigo e que batalham comigo e me alegrar junto com essas pessoas. Nada mais justo do que isso. No dia da minha dor, no dia da minha luta, tá lá José e Antônio comigo, lutando, sofrendo também comigo. Aí no dia que eu tenho uma vitória, eu esqueço José e Antônio e vou chamar um monte de gente que não tem nada a ver. Não faz sentido isso. Isso é hipocrisia, isso é deslealdade, isso é falta de caráter, né? Então o primeiro ponto que eu abordo
é que o erro de vocês é construir uma amizade, uma relação familiar, um vínculo, por causa de um bem material, por causa de um carro. E a sociedade que a gente vive, né, o povo é tão esquisito, que enquanto você anda a pé, ninguém quer você em canto nenhum. Mas quando você compra um carro, não falta programa para as pessoas, né? Isso é muito pobre, espiritualmente falando, né? Você querer as pessoas só porque ela tem as coisas, mas infelizmente a maioria das pessoas são assim, inclusive dentro da igreja também é assim. Eu lembro que a primeira igreja nossa, a segunda igreja que eu congreguei, quando eu cheguei lá não tinha muita gente, não tinha muito membro, e eu comecei a evangelizar lá, ganhei jovens para Jesus, e a igreja foi crescendo, e aí começou a chegar gente com condições financeiras e tal, e todas as pessoas que chegaram que tinham condições financeiras foram consagradas a algum cargo, virou diácono, virou presbítero, virou pregador e tal. E as pessoas que estavam lá antes lutando não foram consagradas a nada. Nem a enxugador de gelo, entendeu? Nem a batedor de cabeça na parede, jogador de pedra na lua. Ninguém consagrou ninguém a nada lá. Mas quem chegava que tinha condições já era consagrado, né? Até na igreja acontece isso. Então, o primeiro ponto que eu observo que começa aí o portal de coisa errada na vida de vocês é isso, né? Bater o carro, brigar com a mulher, se separar, isso aí já é o fim da coisa. Tudo tem um começo. Nada começa do dia para a noite, né? Essa situação não começou do dia para a noite. Você falou que há 3 meses atrás isso vem acontecendo. Então já faz o quê? 90 dias. E se foi semana passada, então já faz 97 dias. Está perto de 100 dias. Então o primeiro ponto que eu analiso é isso aí. Eu procuro nem me envolver com esse tipo de pessoas que só se relacionam com isso. Eu lembro que tinha um rapaz que saiu da igreja, abandonou a igreja no pior momento que tinha. Um rapaz chegou lá na igreja, tinha 14 anos, foi ajudado. Lá na igreja todo mundo é ajudado. Você chega lá ferrado, sem R$1, os irmãos são misericordiosos, ajuda, dá roupa, dá dinheiro. E se você chega maluco, emocionalmente desequilibrado, você vai ter amigo, vai ter apoio. Enfim, na igreja o pessoal sempre é ajudado de várias maneiras. E esse rapaz chegou lá, tinha 14 anos, totalmente perturbado espiritualmente, socialmente arrebentado, enfim. E aí cresceu na igreja, né? Quando fez 18, 19 anos, que já tinha aprendido a ser um homem, aprendido a viver, a arrumar um emprego, ganhou dinheiro. Quando comprou uma moto e arranjou um namorado, a primeira coisa que fez foi sair da igreja, abandonar a igreja no pior momento. Aí tudo bem. Aí depois me viu de carro, passando em algum local, e nessa época que ele abandonou a igreja, eu estava só com a moto, ele foi embora. Fase difícil. Toda vez que a igreja entra numa fase financeira ruim, eu vendo tudo que eu tenho que seja necessário para arcar com o que tem que arcar, vender a moto, vender o carro. Se for para fazer isso aí, eu faço. E já fiz mais de uma vez e vou continuar fazendo. Então, essa pessoa pulou fora do barco, e aí depois me viu passando no carro, e aí já mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí, meu pastor, quando é que a gente vai dar um grau aí nesse poçante e vamos dar aquela volta e tal? Eu nem respondi. Eu não posso criar um vínculo com a pessoa, aproximação com a pessoa, baseado nesse tipo de sentimento. A gente tem que criar um vínculo olhando no olho, orando junto, chorando junto, buscando junto, sabe? Vínculos fortes são criados no meio da aflição, no meio da luta, né? No meio da angústia. Você chegar para uma pessoa ali que está numa situação difícil, abraçar ela, ajudar ela, ser leal a ela. E se essa pessoa for uma pessoa de caráter, ela vai criar um vínculo com você que ela vai ser grata para o resto da vida e vai lutar junto com você. Isso é lindo, isso glorifica a Deus. Agora, você criar vínculo em coisas superficiais, eu não tenho problema nenhum com meus parentes, mas sempre que um parente chama, vamos fazer isso, a gente vai ali, vai numa pizza, vai num negócio, vai naquilo ali, eu não participo dessas coisas. Tem pessoas que não conseguem nem se olhar, né? Não se gostam, vão para uma mesa, sentar, e fica todo mundo comendo junto, mas ali aquelas pessoas vão sair dali falando no WhatsApp com o outro, tu viu que ela olhou assim e tal. Eu não gosto desse tipo de coisa. A gente tem que sentar na verdade, na sinceridade, olhar no olho e estar junto. Então, acredito aqui que o primeiro erro aqui que vocês cometeram foi, eu acho que talvez pela carência, né? Porque às vezes acontece isso. Você sempre é escanteado, né? E quando alguém abre a porta para você, você sai igual um cachorro, assim, balançando o rabo e fica feliz. Então, às vezes, o que acontece é isso, né? E comprou um carro, agora as pessoas te aceitam e você se sente bem por isso, né? Eu aprendi assim, não ser aceito quando não tem nada e também quando tem alguma coisa, continuar do jeito que eu era. E agora, se as pessoas me aceitam, eu não quero fazer parte desses ambientes. Então, os vínculos têm que ser criados assim. É o que a Bíblia ensina pra gente, né? Você vê que a amizade de Jonatas e de Davi, ela era muito profunda, porque
Jonatas passou por cima do que o pai dele queria fazer para ser leal a Davi, porque Davi estava correto. Então, não é aquela amizade, não é aquele vínculo de papel que qualquer coisa rompe. Foi um vínculo forte que Jonatas tinha com Davi, a tal ponto que a Bíblia vai dizer assim, a alma deles se ligaram, né? Então, eu creio que os vínculos que glorificam e que agradam a Deus são esses, né? Então, eu creio que esse ponto é o grande ponto de erro aí que abriu espaço para isso na vida de vocês, foi isso. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte, sobre essa questão de espiritual, né? De ligações espirituais, do que ocorre. Eu já falei várias vezes aqui, e torno a repetir, que pessoas que ainda não foram libertas, pessoas que não são totalmente libertas, que sofrem influência de espíritos, de demônios, de espíritos malignos, eu costumo chamar de vaso rachado. Eu chamo essas pessoas de vaso rachado. A pessoa está começando a caminhar, mas ainda não é 100% liberta e tal. E você, quando é uma pessoa assim que tem vínculo com pessoas, por exemplo, que tem inveja, com pessoas que fizeram ritual para você, com pessoas que são muito carregadas, as pessoas que têm esse tipo de contato, elas vão ter um desequilíbrio espiritual muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa está bem, está feliz, está orando, está buscando a Deus, está feliz com a vida, feliz com o casamento, com tudo. E aí você vai visitar um parente seu que é muito carregado, que é cheio de demônio, enfim. E a pessoa não é totalmente liberta. Então, quando você pisa naquele ambiente daquela pessoa, pelo fato da pessoa ser carregada, ser cheia de demônio, aquela casa também está daquele jeito. Entendeu? Tente observar agora com os olhos espirituais. Você já observaram a casa de uma pessoa suja, cebosa? De uma pessoa que não tem limpeza, higiene? Você observa que as paredes são sujas, que tem barata, que tem rato, que tem animais peçonhentos, né? E você, onde você olha ali, você vê aqueles animais e a pessoa te oferece um copo de água, você não tem coragem de tomar, porque é sujo, né? Agora imagine isso, agora levando para o campo espiritual. A pessoa que chama palavrão, a pessoa que frequenta bruxaria, feitiçaria, a pessoa que blasfema, a pessoa que xinga, a pessoa que é preguiçosa, desorganizada, tudo aquilo faz parte de um caos espiritual. Então, imagina o ambiente espiritual daquela pessoa como é. Aquela pessoa tem demônio, naquela casa tem demônio, nos quartos tem demônio. Então, quando uma pessoa que está ali, não é totalmente liberta, está num processo, que ela pisa naquele lugar, foi visitar aquele parente, aquela pessoa vai ser contaminada, podendo ficar até possessa por espíritos, que eu já vi isso. Então, ela vai se contaminar com aquele ambiente, vai acontecer aquilo com aquela pessoa, e aí o que vai ocorrer ali é que quando aquela pessoa voltar para o ambiente dela, ela vai estar totalmente desequilibrada. Vai haver um desequilíbrio espiritual, vai haver um desequilíbrio, vai haver uma desordem emocional ali, que vai gerar conflito, que vai gerar briga. E nos casos, quando a situação se relaciona à inveja, que eu acho que inveja é pior do que bruxaria, quando a pessoa tem inveja, quando está relacionado à inveja, ocorre justamente isso que você falou. A irmã dela sai com ela, né, no carro, elas vão sair agora, estão juntas e tal. Uma pessoa que não tinha relação e agora tem essa relação. E de repente, né, quando a sua esposa chega em casa, ela faz o quê? Bate o carro. E quando vocês entram em conflito, em discussão, para onde é que sua esposa corre? Para aquela pessoa. Isso é praticamente o organograma de um ritual. Por exemplo, a pessoa faz um ritual para o outro, faz uma feitiçaria, por exemplo, um trabalho de amarração amorosa. Ela vai lá e faz o trabalho, Maria faz o trabalho para José, né? José está lá longe. E aí Maria faz o trabalho para José, José começa a ter um desequilíbrio espiritual, emocional, provocado pelos espíritos que foram feita a demanda, e aí aqueles espíritos vão fazer isso com José. E quando José estiver totalmente desequilibrado, carente, necessitado materialmente, emocionalmente, ele vai correr para onde? Ele vai correr para a pessoa que fez o negócio para ele, porque é esse o trabalho. Então, a irmã inveja a outra por causa do carro e tal, e vamos estar aqui, tá aqui, tá aqui. Parece que é uma grande amizade ali, uma coisa linda que está acontecendo. Aí bateu o carro, brigou com o marido, saiu de casa na quarta, só volta no domingo, mas estava com a irmã. E nisso daí, no crescimento dessa coisa aí que está acontecendo, vai gerar o quê? O divórcio. Vocês vão se separar, né? Quantas vidas e famílias foram destruídas por causa disso? O provérbio vai dizer assim, cruel é a ira,
E cruel a ira, impetuosa a fúria, mas quem poderá resistir à inveja? Então ele fala que a ira e a fúria nem se comparam contra a inveja. A inveja é uma arma poderosa e que ela só vem de locais muito próximos e geralmente pega você pelas costas. Porque quando você sabe que uma pessoa tem raiva de você, tem ódio de você, você sempre está atenta espiritualmente falando àquela pessoa. Então ela nunca vai te pegar de surpresa. Agora, quando a pessoa faz uma relação de amizade com você, que você confia, começa a abrir sua vida, contar tudo para ela, aí é diferente, porque você não espera algo daquela pessoa. Então ela está ali, você pensando que ela é a tua melhor amiga, e ela está ali te invejando, querendo tua destruição. E nisso que ela sente, nisso que ela está sentindo ali, ela está suscitando a ação desses espíritos contra a vida da sua esposa, né? Porque, pelo que você falou, sua esposa está caminhando. Você não deu mais detalhe, mas ela está caminhando, começou agora. E eu entendo, e a Bíblia diz isso, que todas as pessoas que estão iniciando sua caminhada são neófitos, que quer dizer que é uma plantinha pequena ainda que está nascendo. É um raminho ainda que está nascendo. Então, essas pessoas não têm suporte para situações espirituais dessa maneira. É tanto que ela comete o erro, e a atitude que ela tem depois de cometer o erro não é sentar para um diálogo, enfim, orar, é fugir para casa de quem está fazendo aquilo. A pessoa fica realmente transtornada. Então, o segundo ponto que eu vejo, né, nessa situação espiritual é que a gente precisa ter visão, entender o que acontece nos ambientes espirituais. A gente precisa enxergar isso. Porque a gente entende muito bem, até a metáfora que eu usei sobre a questão dos insetos, das baratas da casa suja, a gente consegue entender isso muito bem. Então a gente tem que entender isso também no sentido espiritual. A gente tem que conseguir olhar e ver aquela pessoa não quer buscar o Senhor, aquela pessoa não quer servir a Deus, aquela pessoa blasfema, murmura. Então como é que aquela pessoa espiritualmente? Ela é uma pessoa que tem as vestes limpas, que a casa dela é limpa, ou é uma pessoa cheia de espírito maligno? Porque não existe ponto neutro. A pessoa só pode ter ou o Espírito Santo ou o demônio. Só é uma dessas duas coisas. Se ela não tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito do diabo. Essa é a grande verdade. Né? Então, o que ocorre aí e o que precisa ser compreendido é o senhor entender o que está acontecendo aí nessa ligação e o que pode ser feito. Porque, desde o primeiro ponto que eu abordei, que esse vínculo foi criado por uma maneira errada, o vínculo que vocês têm que ter com os parentes tem que ser um vínculo espiritual e vocês trazerem eles para o Senhor e não vocês seguir esse caminho deles, torto. Né? Então acontece isso. E nesse caso aí, como a sua esposa está começando a caminhar agora, ela pode até estar possessa. Existe caso assim. Uma vez eu orei por uma mulher, uma senhora jovem, que ela manifestou um espírito e quando eu perguntei como é que aquele espírito tinha entrado ali, ele falou que entrou pela inveja. Olha só. Então, aquela demanda, a inveja, o olhar do invejoso, o sentimento do invejoso, aquilo é uma demanda espiritual muito pesada. Então, sua esposa pode até estar possessa. E ela vai começando a criar abuso do Senhor, começar a criar esse ranço, né? E cada vez estar mais com a irmã, e depois que vocês se separarem, a irmã deixa ela de lado. Geralmente ocorre isso. Porque a pessoa que inveja, ela é completamente possessa e doente. A pessoa que ela tem inveja é completamente possessa e doente. Você observa que Caim mata Abel por inveja. Houve um desgosto, um desagrado profundo, um sentimento de inveja profundo no coração de Caim, porque Deus aceita o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, e não aceita dele. Então ele decidiu matar o irmão dele, para você ver como é que é o coração do invejoso. E você observa lá em Mateus, que vai dizer a palavra, que os fariseus eles mataram Jesus por inveja. Então, para você ver que o invejoso ele tem a capacidade até de matar outra pessoa. E hoje com a internet, hora outra eu vejo umas notícias assim, eu estava vendo acho que foi mês passado, retrasado, que umas meninas da escola queimaram a cara da aluna com ácido porque ela era bonita. Isso é o quê? Inveja. Outra vez rasparam o cabelo de uma menina porque ela era bonita. Inveja. Isso é inveja. Então, se a tua cunhada ela tem inveja porque vocês têm um carro melhor do que o deles e tal, e na mente dela isso não pode acontecer, porque na cabeça do invejoso é assim. Ele determina onde você pode chegar. Se você mora numa casa assim, ele vai dizer, não, essa pessoa não pode morar nessa casa. Eu nunca esqueço uma vez que um parente da gente chegou na nossa casa e uma pessoa que não tinha nem intimidade chegou lá e disse, olha, na minha rua tem uma casa para vocês morarem. Só que eu não estava procurando casa, eu estava na minha casa lá morando.
porque essa casa aqui é muito grande para vocês, sabe? Uma casa de primeiro andar, não presta e tal. Aí a minha esposa, assim, tem o coração mais inclinado para essa pessoa e foi lá ver qual era a casa. A casa era um ponto dentro de um terreno. Sabe aquelas casas assim, mal assombradas que o pessoal faz, que é um lugar assim, que é uma casa toda caindo, parece uma palhoça? Pronto, era essa casa, a pessoa falou. Então ela entrou na nossa casa, ela estava incomodada, porque a gente estava morando naquela casa. Na mente dela, de invejosa, a gente não podia morar naquela casa. Então você conviver com pessoas invejosas é muito complicado. A melhor coisa que você pode fazer é se distanciar desse tipo de gente. Entendeu? Então o invejoso, ele determina para onde você vai, o que é que você pode ter, o que é que você pode fazer. E na cabeça da sua irmã, se vocês não podem ter esse carro, ela vai ficar ali até que esse carro seja batido, roubado, perdido, enfim, até que aconteça alguma coisa. Ou até que a sua esposa se separe, por exemplo, e na separação ela fica com o carro e vai para casa da irmã, e esse tipo de gente que é invejoso manipula, e ela termina deixando o carro para a irmã. Aí, no caso, sua cunhada vai estar dirigindo o carro que você comprou. Aí, para ela, tá tranquilo, vai ficar tranquilo. E sua irmã vai ficar ali. Porque o invejoso também, ele é um manipulador. O invejoso é uma pessoa, como eu falei, ele está possesso, ele está cheio de espírito maligno ali na vida dele, dela, e aquela pessoa, onde chegar, ela vai causar esse tipo de situação. E aí, até no abraço do invejoso, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. O abraço, ele transmite muita coisa boa. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus abraça alguém, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, como, por exemplo, o profeta Eliseu, quando ele deita-se por cima daquele jovem que tinha morrido, e ele abraça o menino volta a viver. Ou seja, ele tem algo de Deus ali. Agora imagina quando uma pessoa invejosa, endemoniada, carregada, ela abraça alguém, o que é que ela passa? Então, no caso, quando a sua cunhada abraça a sua irmã, e a sua esposa, na verdade, quando a cunhada abraça a sua esposa, e sua esposa, por não ser completamente liberta, está começando agora, ela pode transmitir os espíritos que estão na vida dela para sua esposa. Entendeu? E é por isso que pode estar ocorrendo tudo isso aí. Então, o que você levantou aqui, se pode haver algo maligno, não pode estar havendo algo maligno. Porque se essas situações começaram a ocorrer depois desse vínculo, esse é o sinal mais claro. As pessoas procuram resposta, às vezes, para coisas que estão na frente dos seus olhos, coisas óbvias. Por exemplo, tudo, eu sempre falo, tudo dá sinal, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Então, se vocês têm um convívio, se está tudo tranquilo ali, e de repente, por conta dessa ligação, começa a ocorrer isso aí, esse é o sinal mais claro. Por exemplo, quando você vai no médico que vai diagnosticar algo, ele vai dizer assim, há quanto tempo você está sentindo isso? Aí você fala, doutor, foi depois que eu fiz um esforço, eu comecei a sentir. Aí ele vai identificar, vai dizer, então foi isso aqui, aquilo ali. É a mesma coisa, vai dizer, há quanto tempo que isso está acontecendo? Foi depois que elas começaram a andar juntas, estar juntas, e toda vez, as últimas 4 vezes, eu observei que teve alguma coisa ruim aqui. Então, esse é um grande sinal de que esta ligação, ela está trazendo algo maligno para a vida de vocês, e agora até com danos materiais, danos emocionais, né, espirituais. Isso aí precisa ser desfeito. E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte. Eu até separei uma passagem aqui que está no Evangelho de Marcos para eu ler aqui com vocês sobre essa questão de família. E aqui é Jesus que está falando, tá? E talvez muitos de vocês aí que congregam, que são pessoas crentes, que caminham com o Senhor, talvez muitos de vocês nem saibam que Jesus falou isso aqui. Marcos capítulo 10, o versículo do 35 ao 39, diz o seguinte. Marcos 10, do 35 ao 39, fala assim. Jesus falando, tá? Olha o que Jesus disse. Vocês nunca imaginaram que Jesus ia dizer isso. Olha o que ele falou. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está sendo taxativo aqui e deixando bem claro o seguinte. Eu tenho que ser o primeiro na vida de todas as pessoas. Se eu não for o primeiro, essa pessoa não é digna de mim. Não pode ter ninguém. Por isso que ele fala que ele vem pôr divisão à família. Não é que Jesus entra na casa e diz, agora eu vim causar briga entre vocês. Não, ele está falando o seguinte, quem estiver comigo, eu tenho que estar em primeiro. E essa pessoa tem que me honrar em primeiro, porque eu morri por essa pessoa. E se algum parente no coração dessa pessoa está acima de mim, essa pessoa não é digna de mim. Certo? E ele fala, por causa disso é que as pessoas vão estar divididas, porque
Uma pessoa quer honrar a Deus, a outra não quer. Uma quer honrar a Deus, a outra não quer. Então, o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês é que quando a gente se converte, quando a gente entrega a vida para Jesus, essa coisa biológica de sangue, de parentela, isso não existe. O próprio Jesus fala isso. Uma mulher chega assim e diz, Jesus, a tua mãe está ali te chamando. Ela falou isso, a mulher. E Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele perguntou para a mulher. Ele fez, antes, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. Aí apontou para as pessoas que ele estava pregando, os que ouvem a vontade do meu pai obedecem. O que ele estava dizendo? As pessoas que estão me colocando o reino, colocando Deus acima de tudo, essas pessoas são a família, e não as que são de sangue. Foi isso que ele disse. Aí chega uma mulher assim e diz assim depois, Senhor, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ela tentando puxar uma adoração para a mãe de Jesus, para Maria. E Jesus foi e respondeu ela dizendo da seguinte maneira, mulher, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a vontade do meu pai e obedecem. Então, essa questão de família, de vínculo, porque é família e tal, isso aí se encerra a partir do momento que você se converte. Lógico que você não vai deixar de ter família, você vai continuar tendo família. Mas só que, quem é primeiro na tua vida? Por exemplo, você vai deixar de congregar porque a sua filha vai dizer assim, mãe, você escolhe entre a igreja ou eu, entre Jesus ou eu. Você não vai fazer isso, mas só que tem pessoas que fazem isso, entendeu? Por exemplo, o teu marido fala assim, eu não quero mais você fazendo parte do ministério, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não quero mais. Como foi o caso da irmã da semana passada, do Socorro Vem do Alto. Aí você vai fazer o quê? Obedecer ao seu marido ou obedecer a Deus? Vai dizer, tá bom, então vou fazer. Não tem condições, sabe? Essa coisa de parentela de sangue, isso é muito bom quando todo mundo está servindo a Deus. Agora, quando você é um homem de Deus que quer honrar a Deus, como no caso aqui, seu irmão, e aí você tem que se unir com os parentes porque você tem um carro agora, essa relação aí vai ser defeituosa, vai ser deformada. Isso vai ser uma relação torta, sabe? Que só vai dar coisa ruim. Agora, se a relação de vocês fosse assim, por exemplo, a gente sempre foi escanteado pela família. Depois que a gente se converteu, todo mundo se juntou e agora é uma bênção, a gente está sempre junto, orando, buscando, fazendo a obra. Então vai ser boa. Sabe? Então essa coisa de família, acontece muito isso. Eu já vi várias vezes, né? Por exemplo, nesses 20 anos que eu estou na caminhada, eu vi muito isso. A gente tá o ano todo junto, os irmãos ali, junto, chorando, sofrendo. Aí tem um irmão que cortaram a energia, a igreja ajuda, o outro tá precisando de uma feira, a igreja ajuda. Aí todo mundo junto ali, pau pra toda a obra o ano inteiro. Aí quando chega o final do ano, com essa coisa de Natal, aí o povo diz, a ceia de Natal tem que ser em família. Aí aquela pessoa que passou o ano inteiro ali sendo ajudada, lutando com os irmãos, ela vai para uma cidade longe, vai para outro local, para fazer a ceia em família. Vai se juntar com pessoas que ela não vê o ano inteiro, pessoas que não participaram da vida dela, e vão todo mundo sentar junto na mesa, e a pessoa às vezes é crente, e a família não é, e você vai lá para uma mesa onde tem bebida, onde tem toda aquela coisa lá, prostituição, gente de biquíni na piscina, e vai para aquele negócio lá, para aquela bagunça. Eu não consigo entender isso. Desde que eu me converti, desde o primeiro ano, que todos os anos eu passei, no final do ano, seja Natal, seja Ano Novo, sempre foi na igreja, na presença de Deus. E nunca fiz questão de ir, os parentes deixaram de me chamar já no primeiro ano, vai ter isso, ele vai para a igreja. Então todo mundo já sabe disso, todo mundo sabe da minha família, da minha parentela, da parentela da minha esposa, ele sabe que a gente, todos os anos, nós estamos na igreja. Então, tem muita gente que carrega essa tradição, né? Não, porque é familiar, então porque é família, você passa por cima da palavra, passa por cima de Jesus, você vai, em vez de estar no culto no final do ano, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na tua vida, você vai se juntar com um bando de ímpio da sua família biológica. Isso não faz sentido. E Jesus combateu isso aqui, ficou bem claro esse texto, né, aqui de Marcos. Ele fez, quem colocar qualquer familiar acima de mim não é digno de mim. Né? E para mim, a pessoa que deixa de estar no culto, celebrando ao Senhor no final do ano, e vai estar com parentes e com muitos que nem servem a Deus, a maioria dos casos é assim, você não honra a Deus, você não vai ser salvo. Jesus disse, você não é digno de mim. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo aqui na rádio. Então, o que ocorre aqui, irmão, é que essa relação que vocês estão mantendo aí com os parentes, ela é horrível. E essa relação da sua cunhada com a sua esposa, ela vai causar destruição. Ou vocês põem um freio agora, se é que pode pôr um freio à altura que está, para sua esposa sair de casa na quarta e voltar só no domingo, porque ela já está confiando mais na irmã, que nunca gostou dela, do que de você. Né? E aí já tem uma coisa muito pesada aí. O que eu aconselho que você faça é que você entre num propósito de jejum, de oração, de busca, para quebrar essa força aí. Porque, por exemplo,
Nesse caso, como eu falei no segundo ponto, se um espírito está possuindo ela, como é que isso vai acontecer? Como é que essa força vai ser quebrada? Você orando e combatendo isso. Você vai aprender a guerrear. Porque a pessoa fica encantada. É um encantamento. Aí alguém que é muito teólogo vai dizer assim, olha, pastor, mas a Bíblia diz que contra o povo de Deus não vale praga e encantamento. Eu digo, sim, teólogo, mas qual o procedimento do povo de Deus? Quando você fala povo de Deus e que a pessoa se autodenomina e recebe o título de povo de Deus, você tem que andar como povo de Deus. E a pessoa que se junta com parentes que não serve a Deus só porque está com um carro agora, essas pessoas não são povo de Deus. Então aí a irmã aqui, ela não está tendo uma característica, um selo fiel de povo de Deus, né? Por exemplo, eu lembro uma vez que chegou um rapaz lá na igreja, cheio de demônio, e aí eu falei que Deus me revelou que fizeram um ritual para ele, e ele disse, mas pastor, não vale praga, não vale magia, não vale encantamento contra o povo de Deus, não está na Bíblia. Eu fiz, tá. Ele fez, isso é certo? Eu fiz, é. Ele fez, e por quê? O senhor está dizendo que fizeram isso comigo? Eu fiz, sim, mas você não é povo de Deus. Ele fez, mas eu congrego. Eu fiz, não, você está tudo errado. Quem vive no pecado não é povo de Deus. Entendeu? Você vive no pecado, filho. E aí você não é povo de Deus. Você é igual a qualquer pessoa do mundo. E falei isso para ele. Né, pastor? Ah, tá certo. Então, o que se cria na igreja hoje é isso. O cara vai para a igreja, vive a vida toda errada, é uma pessoa pior do que as pessoas que estão no mundo, e aí, quando acontece alguma demanda espiritual maligna, a pessoa, não, mas é porque eu sou povo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus... que baboseira é essa, gente? O povo fala assim, macumba não pega em crente. Macumba pega em todas as pessoas que não buscam a Deus em verdade, em sinceridade. Essa é a realidade. Não importa de que igreja você faça parte. Agora, quando é um homem de Deus ou uma mulher de Deus de verdade, você pode fazer 300.000, pode matar um rebanho de touro, matar todos os bichos, derramar o sangue que for na terra, não vai acontecer nada com essa pessoa, porque, de fato, ela serve a Deus. E o Deus vivo vai proteger ela. E o Salmo 91 vai se cumprir na vida dela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. E aí segue todo o Salmo. Mas uma pessoa que não tem compromisso com Deus, você acha que Deus vai ter compromisso com ela? Hein? Então, o que ocorre aqui é isso. Então, você precisa orar. Porque o caso aqui da sua esposa já é muito agravado. Já está, sabe? É uma manipulação que está ocorrendo. É uma manipulação espiritual, né? Você fala que vocês eram escanteados, viviam só vocês dois, tal, aquela coisa, aí compra esse carro, aí todo mundo vai se aproximando, inclusive a irmã, você começa a observar, para você uma pessoa que está, né, caminhando, tal, iniciando a sua caminhada, para você perceber que há uma inveja, porque tem algo muito latente ali. E aí, a sua esposa toma uma atitude como essa, numa situação que ela errou, né? E aí, é porque ela já está completamente manipulada, espiritualmente falando, emocionalmente falando, para confiar na irmã que outrora não tinha nem relação com ela. Isso acontece muito. Eu já vi isso muito acontecer na igreja. É o seguinte, às vezes as pessoas estão congregando lá na igreja, aí eu digo assim, irmão, se junta com o irmão fulano para vocês fazerem a obra. Essas pessoas não conseguem se juntar. Não se juntam de jeito nenhum. Aí um vai e se desvia e sai da igreja. Aí o outro se desvia. Aí agora, desviado, eles conseguem ficar juntos para falar mal da igreja. Isso aí que está ocorrendo com eles aí, é uma manipulação espiritual. Então pode estar ocorrendo com a sua esposa, para que ela tome essa atitude, para que ela saia de casa, para que ela vá ficar na casa da irmã, sabe? E aí pode acontecer até coisa pior, né? Porque, por exemplo, a sua cunhada, ela tem um marido, e a sua esposa está lá, e tem o marido dela, e essa coisa não é muito boa, entendeu? Porque quem casa quer casa, cada um tem que estar na sua casa, né? E homem e mulher num ambiente sozinho é gasolina e fósforo. E não importa, sabe? Tem que ter vigilância nisso. Se você é um servo de Deus, sua esposa é um servo de Deus, tem que ter vigilância nisso. Quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias na casa da irmã, você tem que ter vigilância. Em 4 dias você senta na mesa, você toma banho, né? Enfim, está dentro da intimidade de outra família. Isso aí pode terminar num problema muito grave. Como eu já vi vários casos na internet, né, de matérias que passam, que terminam em morte, né? Terminam em coisas terríveis. E o propósito de Deus não é esse. O que você precisa aí é orar, pedir a Deus estratégia para essa batalha espiritual e começar a quebrar isso. Porque se a irmã dela de lá tem algo com ela, a Bíblia diz que tem algo em você que é maior do que quem está no mundo. Então você tem que orar, tem que combater, tem que jejuar pela sua esposa e repreender isso, para que ela volte.
Se tem alguma coisa com ela, você vai chegar na porta da sua casa, você vai ungir, vai consagrar a porta dessa casa e vai dizer, vai falar, espírito maligno, aqui é a minha esposa, você fica lá fora. E ele não vai entrar na sua casa. E você vai perceber que quando sua esposa pisar dentro da sua casa, ela vai estar diferente. Entendeu? Eu me lembro uma vez que a gente consagrou a nossa casa, eu e a missionária, a gente ungiu a nossa casa e falamos assim, Senhor, todas as pessoas que vierem aqui, que não tiverem compromisso contigo, que tiverem espíritos malignos, que vierem para causar algo ruim, quando chegar aqui, se sintam incomodadas e saiam. Aí eu me lembro que a gente orou isso, aí chegou um parente e ficou lá e ele entrava e saía, coçava a cabeça, e sentava, levantava e não aguentou 15 minutos e foi embora. E todos que foram, as pessoas que foram lá com essa intenção ruim, saíram. Mas aquelas pessoas que serviam a Deus, que iam lá, se sentiam bem e ficavam lá. Né? Então a gente precisa ter essa compreensão de que a gente tem que escolher um lado. Se eu escolhi estar com Jesus, se eu escolhi servir a Jesus, se eu quero ser salva e viver na eternidade com o Senhor, eu tenho que estar do lado da família do Senhor, do povo de Deus. Por exemplo, Moisés, a família de Moisés era o povo de Faraó. Moisés, ele era hebreu, mas ele foi criado com Faraó. Ele foi um bebê, então a mãe dele era filha de Faraó, né? O avô dele era Faraó, e ele teve toda a educação egípcia, foi rico, mas ele renunciou tudo aquilo para estar onde? Ao lado do povo de Deus, a viver o propósito de Deus. E ele renunciou àquilo ali. Então, a partir do momento que você decide estar com Jesus, andar com Jesus, ter compromisso com Jesus, invariavelmente, pessoas da família vão se distanciar, pessoas da família biológica. E você vai estar com a família de Deus, o povo de Deus. O próprio Jesus vai dizer assim lá no Evangelho, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto que outros filhos ficarão de fora. Filhos do reino ficarão de fora. Por quê? Porque Deus não considera as pessoas que serão salvas só porque são filhos de Abraão. Eu falei, não vai ser assim. Vão ser aqueles que fazem minha vontade. Então tudo muda na vida de um homem, de uma mulher, quando você decide servir a Deus, quando você decide fazer a vontade de Deus, e aí esses vínculos mudam, os propósitos de vida mudam completamente. Por exemplo, antes de eu me converter, as pessoas que eu convivia, os parentes que eu vivia, os amigos que eu vivia, eram outros. As pessoas hoje que eu convivo, que eu ando, são outras pessoas. Porque os propósitos mudam. Então você está enfrentando, irmão, uma batalha espiritual muito grande. Você precisa orar, porque eu vou falar, você vai perder seu casamento. E vai acontecer coisa mais grave aí. Precisa orar. E como eu sempre falo aqui, pregando, ministrando, tudo na vida tem uma consequência, né? Tudo na vida tem uma consequência. Aí alguém fala assim, mas tá, pastor, o irmão nem sabia disso, ele está sabendo agora. Mas a obrigação da gente, como crente, é buscar na palavra. Deus não vai tratar a gente como inocente. Teve muitas coisas que eu fiz de errado na minha vida, sem saber, sem ainda ter esse conhecimento, e sofri a pena, e paguei o dano. E eu não podia alegar para Deus assim, Senhor, eu não sabia. A minha obrigação é estudar as Escrituras. A minha obrigação é buscar a Deus. A minha obrigação é me encher do conhecimento. Então, essa abertura, irmão, que você deu, né, mesmo sabendo isso aí que você falou, está trazendo uma consequência para você e ela pode se agravar. Eu já respondi aqui no quadro Socorro Vem do Alto várias relações dessas de família que terminam em coisa ruim, terminam em divórcio, terminam em separação, entendeu? Porque quem está com o coração firme no Senhor vai querer caminhar com o Senhor, vai querer servir o Senhor, entendeu? Então, eu espero que você faça isso que eu estou falando aqui, vai buscar, comece a jejuar, comece a repreender essas forças, para que você traga a sua esposa de novo para o caminho e se separar desse vínculo. Porque eu vou falar uma coisa, só para encerrar aqui o quadro Socorro Vem do Alto, que já está passando minhas horas, vou colocar aqui um louvor para fazer um intervalo, mas deixa eu falar para vocês, eu já vi vários casamentos, famílias destruídas por causa de parente. Tem parente que está ali, que fica dizendo que é seu amigo, sua amiga, que tem inveja de você. Eu já vi casos que a sogra, a mãe da filha, queria tomar o marido da filha, entendeu? Eu já vi casos assim, já vi pessoas que destruíram a família. Tem parente que está ali e se fazendo de amigo, ele está com inveja de você, porque a vida dele é horrível. E aquela pessoa é carregada de demônio, de espírito maligno, e ela vai querer destruir tua vida, sabe? E quando você é uma pessoa que diz que serve a Deus e está ali, sujeito a parentes e seguindo a linha que eles determinam para você, você quebrou seu vínculo com Deus. Você precisa reatar a sua aliança com Deus. Então não confia nessa que parente é isso, parente é aquilo, sabe?
Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: eu só tenho confiança quando é um homem de Deus ou uma mulher de Deus de verdade, liberto. Porque um homem de Deus ou uma mulher de Deus de verdade que é liberto, ele é fiel a Deus. E se ele é fiel a Deus, leal a Deus, ele vai ser leal a mim. Porque ele é o quê? Um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas quando a pessoa não é liberta, do mesmo jeito que hoje ela está falando uma coisa boa de Jesus, amanhã ela está falando uma coisa diabólica. Você já viu isso? Tem gente que tem hora que está uma bênção. De repente aquela pessoa muda, porque aquela pessoa não é liberta. A pessoa que é liberta, ela não é bipolar. Ela é sempre a mesma coisa. Vocês nunca me viram chegar aqui na rádio, por exemplo, e começar a chorar, desequilibrado emocionalmente, e depois falar uma coisa, depois falar outra. Vocês nunca me viram aqui na rádio em desequilíbrio, né? Chorando. Vocês nunca me viram aqui batendo na mesa aqui, chamando palavrão, alguma coisa desse tipo. Mas quantas pessoas que vocês conhecem que uma hora está lá na montanha, que ela é uma benção, diz, está desviada agora, está bebendo, chamando palavrão, depois está na igreja, depois tá... a pessoa que ela não é liberta. Então, do mesmo jeito que ela está sendo um canal para te abençoar, amanhã ela vai te amaldiçoar. E muitas vezes ocorre isso com o parente. O parente, uma hora, está ali chorando com você, te dá um abraço, amanhã aquela pessoa quer que você se exploda, né? Então, a gente precisa ter muita sabedoria no convívio, porque a maioria das coisas ruins que vem para a nossa vida, elas foram propostas por alguém, veio algo externo, e a gente, por falta de sabedoria, caiu naquela armadilha, né? Então, eu espero que você tome essa atitude aí, irmão, tá? Porque carro não é a melhor ferramenta para você criar uma relação com alguém. Porque amizade e vínculo se faz por causa de carro, mostra que é inteiramente um vínculo material, é um vínculo frágil e que não vai trazer coisa boa. Vínculo bom, para quem é crente, se faz no altar orando, né? Primeiro a gente ora junto, primeiro a gente busca junto, para que a gente possa criar esse vínculo, tá certo? Então, essa é a resposta quase que eu venho do alto. E para quem chegou depois, esse aqui é o programa Tua Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente está aqui. E nós também temos um canal no YouTube, que é o RBT Plus. Se você chegou depois, você pode entrar lá no canal, se inscrever, que você vai pegar a mensagem. A mensagem é gravada, o programa inteiro, na verdade, é gravado, né? E a gente posta lá, e aí você vai poder acompanhar, e você também vai poder responder e interagir com a pessoa que enviou a pergunta, né? Porque certamente quem manda a pergunta vai lá para o YouTube ver o que é que o povo está comentando acerca do caso dele e dela. Então, todos vocês que comentam alguma coisa sobre o quadro Socorro Vem do Alto, vocês estão ajudando as pessoas que enviam a pergunta, tá bom? Então, se inscreva no canal, comente. O canal é RBT Plus. Quando você bota aí no buscador do YouTube, você escreve R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. E aí você se inscreve na primeira opção que aparece aí. E tem todas as datas e todos os programas aí, com o quadro Socorro Vem do Alto, que é onde os ouvintes enviam suas perguntas, e também com os profetas da última hora, tá certo? Então se inscreva no nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso programa aqui é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, nós não temos comercial, nós não temos que mandar abraço para ninguém, não tem aquela balela da maioria dos programas de rádio, aquele blé, 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 você liga querendo ouvir uma palavra e é só convencer, um abraço para fulano, um abraço, vamos para patrocinadores. Não, aqui é direto, é Bíblia direto, porque os nossos ouvintes são mantenedores. E se você que está ouvindo está sendo abençoado, você pode se tornar mantenedor. E você fala assim, pastor, como é que eu faço para ofertar e manter essa obra no ar? Está me abençoando muito. Você fala com a gente no WhatsApp, o WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Lembrando que esse número é chave Pix. Quase todo mundo usa o Pix hoje. Você pode enviar a sua oferta já. Agradeço a todos que têm ofertado, né? E se você é ofertante do programa e não enviou a sua oferta ainda, envie, que dá tempo, tá? E se você quer se tornar ofertante, fale com a gente por esse número ou envie o seu Pix, tá bom? Eu vou fazer com o intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a palavra. Então fica aí com a gente, sabe? Vai soltar aqui um louvor, tá? E daqui a pouquinho eu volto com a palavra aqui para abençoar a tua vida. Fica aí com a gente. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta. Eu vou estar lendo um texto aqui, que está lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, e no capítulo final, Apocalipse capítulo 22, o verso 15 diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Muitas pessoas conhecem o livro
do Apocalipse, né? E eu me lembro que quando eu era criança, que a gente não conhecia nada, eu escutava o povo falando sobre o Apocalipse na Bíblia, a gente tinha medo e tal. E Hollywood fez muito filme, né? Que chama de filme pós-apocalíptico, filme apocalíptico e tal. E aí as pessoas criam uma visão do livro que não tem nada a ver com o que ele realmente quer passar. O livro de Apocalipse é um livro de esperança para o povo de Deus. E um livro de juízo para aqueles que não quiseram servir a Deus, que não se arrependeram. E nesse versículo aqui, de Apocalipse capítulo 22 e o verso 15, o Senhor, ele diz que algumas pessoas vão ficar de fora e não vão ter direito ao reino e à árvore da vida. E ele fala que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. E eu queria pegar só sobre uma classe de pessoas aqui, que são os que amam e que praticam a mentira. Eu me lembro uma vez, estava lembrando hoje, à tarde, de uma irmã, que ela era ouvinte da rádio, e ela disse que queria falar comigo e tal, e queria ir no culto da terça-feira, e queria levar uma oferta lá na igreja, para a rádio. E aí eu tô lá no culto e tal, pregando, e quando tá próximo assim do final do culto, eu acho que faltando uns 15 a 20 minutos para terminar, essa irmã chegou e tal, e ficou lá atrás em pé. E quando foi na hora da oração, eu falei, vem aqui na frente as pessoas que estão sentindo angústia, que tiveram pensamentos suicidas essa semana, que estão com depressão e tal. Eu chamei essas pessoas, né? E aí foram as pessoas pra frente assim. E aí essa irmã veio, né? E aí eu fui orar. Interessante que a primeira pessoa que eu fui orar, que eu botei a mão na cabeça, foi ela. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, que eu comecei a orar, ela manifestou um espírito. E caiu ali endemoniada, de joelho. E o espírito ficou lá, manifestado. Eu fiz algumas perguntas para ele. E deixei ele lá, fica aí amarrado. E aí fui expulsar, fui orar pelas outras pessoas, né? E ninguém mais manifestou, só ela. Aí eu fui lá, expulsei e tal. E ela ficou muito envergonhada, né? Porque já fazia muito tempo que ela estava na igreja, mais de 8 anos, e congregava, e ela fazia a obra e tal, e tudo. Isso nunca tinha acontecido com ela, ela ficou com vergonha. E aí a gente começou a conversar e tal. E ela falou algumas coisas da igreja que ela congregava, né? Que lá era assim, assado, e começou a apontar várias coisas que, biblicamente, tá errado. E a gente sabendo que aquela igreja está fazendo ao contrário da palavra, qual é a nossa obrigação? Sair daquele lugar, né? Se a gente é um líder, a nossa obrigação é se consertar. Agora, se a gente tá naquela congregação ali e a gente não tem poder de mudar aquilo ali, a gente tem que sair. Mas ela continuou lá e tal. E ela falou aquilo. E eu falei assim, mas por que você não sai daí? Já que é assim e que isso também está prejudicando sua vida espiritual e tal. E aí ela não teve resposta para dar, ela só falou assim, eu vou sair e tal, mas enfim, não se aprofundou naquilo. E aí eu encontro outro irmão que conhece ela e falei desse fato que ocorreu com ela. E ele fez assim, e ela falou que a igreja dela é assim, eu fiz falou. E ela falou que ia sair, eu fiz falou. Ela fez, pastor, ela já falou várias vezes comigo, toda vez que ela tá mal, toda vez que ela tá aqui, ela vem aqui e fala comigo, fala com a minha esposa. Fala que vai sair de lá, que assim, mas depois, quando tem uma festividade, quando tem um negócio, ela tá lá novamente. E aí eu falei pra ele, eu fiz, então é porque ela gosta da mentira. Ela gosta de viver do engano, da mentira. Ela ama a mentira. E aí hoje à tarde eu tava lembrando disso, dessa irmã. E aí Deus colocou no meu coração uma mensagem simples pra eu trazer pra vocês, porque o tempo também é bem curto aqui. E eu lembrei dessa passagem de Apocalipse, que não vai ficar de fora do reino e queimar no lago que arde com fogo e enxofre, não são só os que mentem. Lá em João 8,44, Jesus vai dar paternidade à mentira ao diabo. Ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira e vai dizer que os fariseus são filhos do diabo. Jesus vai falar isso lá em João 8,44, na tua Bíblia aí. E aí Jesus fala isso, e aí todo mundo pensa assim, então só os mentirosos que Deus abomina.
que Deus se aborrece. Mas na realidade aqui está escrito bem claro: todos os que amam e praticam a mentira. Então tem quem pratica e tem quem ama. A pessoa pode falar como a irmã: eu não estou mentindo, eu não estou fazendo aquilo nem aquilo, mas eu estou aqui nesse lugar, eu não saio daqui. Mesmo eu sabendo que é mentira, mesmo eu sabendo que isso aqui é um engano, eu estou aqui. Então tem pessoas que amam a mentira, mesmo sabendo que é mentira. Ela me relatou várias coisas que ela sofria, me relatou que era pregado, ministrado, e eu falei: é por isso que você tem demônio, você nunca vai ficar liberto, eu falei. Aí ela: é verdade, tal, aí chorou aquela coisa, mas voltou para o mesmo lugar, para aquela mesma coisa que ela mesma disse que estava errado. Ou seja, ela pode não estar mentindo, ela pode não estar pregando as mesmas coisas que aquele pessoal prega, mas o fato dela estar ali é porque ela ama aquilo, então ela ama a mentira. Tem até um ditado do mundo, que meu pai, ele falava muito isso, eu não sei onde ele aprendeu, que quando a pessoa falava assim uma coisa que era mentira, ele dizia assim: me engana que eu gosto, né? E aí eu peguei aquilo ali, eu não sabia nem onde é que se aplicava aquele ditado, mas falava aquilo: me engana que eu gosto, me engana que eu gosto. Então tem pessoas que vivem essa realidade. Mente pra mim que eu amo, né? Poderia colocar assim. E aí Jesus aqui, ele é muito claro na Revelação e Apocalipse, ele fala: todos os que amam a mentira, todos os que amam a mentira, esses também vão perecer. E eu podia até puxar um gancho aqui pro quadro Socorro Vem do Alto, para o irmão que viu a pergunta. Se ele sabe que tudo aquilo ali, que aquela aproximação dos parentes, aquilo é mentira, aquilo é uma coisa forjada, e ele participa, ele pode não estar mentindo, pode não ter deixado de ir para a igreja, de congregar, mas ele ama aquilo ali. Então a gente precisa aprender a viver com a verdade e amar a verdade. Não só falar a verdade, mas eu conviver com a verdade e amar a verdade. Amar estar em locais que falam a verdade, com pessoas que falam a verdade, com pessoas que vivem a verdade, com relações que são de verdade, com projetos que são de verdade. Porque uma vez falaram para mim: olha esse pastor, que bênção. Ele é um pastor que prega a verdade. Eu fiz: olha que coisa interessante, né? Aí o pessoal: o que, pastor? Eu fiz: ele prega a verdade. Mas ele ama a mentira, né? Porque ele participa desses eventos gospel, ele recebe cachê, ele participa de tudo isso aí que a Bíblia não diz. De que adianta ele subir lá no púlpito, falar sobre arrebatamento, sobre isso, sobre aquilo, falar um monte de coisa que é verdade, mas ama a mentira. Dá até ibope, né? No caso, ele engrossa a voz, fala: oh, ele tem uma voz assim grossa. O povo: eita, chegou o pregador, ele vai falar do Apocalipse, a marca da besta, mas está ali participando desse meio sujo e mentiroso que é esse meio gospel. Essa latrina do inferno. É a latrina do inferno. Esse movimento gospel é a latrina do inferno. É a fossa do inferno. E aí não adianta nada a pessoa pregar a verdade, falar da verdade e amar a mentira. Porque tudo aquilo é uma mentira. Tudo aquilo é uma mentira, uma grande mentira. Aí falaram: olha, esse pregador aqui, ele fala a verdade, ele é uma bênção. Eu fiz: e participa da mentira? Isso não é contraditório? Ele prega a verdade e participa da mentira. Aí teve um evento, uma bagunça, foi como se fosse um carnaval gospel, aquela bagunça acontecendo ali, e um monte de pregador que o pessoal falou que era pregador da verdade. Eu fiz: o cara é pregador da verdade e ama a mentira, e participa da mentira, e está no palco da mentira. Então a gente tem que escolher bem. Já imaginou, hein? Já imaginou vocês aí, que escuta a rádio, eu pregando aqui para vocês e falando a verdade durante 6 anos aqui nessa rádio, e aí vocês me encontram num evento gospel desse, sentado junto com várias pessoas aqui, que eu já tirei a capa aqui ao vivo aqui, e que falei mesmo e falo, e já imaginou sentado com ele ali do lado, conversando, aí eu vou, pego o microfone, subo e prego a verdade sobre arrependimento. O que é que vai adiantar? Eu falo a verdade e gosto da mentira? Então, está muito claro aqui que não são só as pessoas que mentem que vão para o inferno, que serão condenadas no juízo de Deus. Aqueles que amam também a mentira. Então tem muita gente que ama a mentira. Tem gente que vive de aparência, sabe que o que ela está fazendo é errado, o local que ela está errado, as pessoas sabem que está tudo errado ali, mas fica naquele negócio ali. Uma vez a gente viveu uma situação na igreja, chegou uma jovem lá, e ela: pastor, tal, entregou a vida para Jesus, uma benção. E aí a gente, conversando com ela: olha, pastor, eu vou me separar, descobri que meu marido está me traindo, e ele está com outra mulher, e eu peguei tudo, e agora não tem mais volta, porque ele já me traiu outras vezes, eu quero só servir a Deus mesmo, quero morar aqui perto da igreja, e agora eu vou caminhar mesmo, sabe, pastor, e eu quero a verdade e tal, aquela coisa. Eu fiz: glória a Deus. Beleza. E aí a gente foi orar pela irmã, né, e na hora da oração ela manifestou lá, enfim. Aí
expulsa lá o que tem de ruim, e ela começou a caminhar e tal. E eu falei, irmã, fica vigilante, porque o diabo não quer perder a sua alma e vai fazer esse homem voltar atrás de você para lhe enganar. Não, pastor, pode deixar, tá tranquilo. E aí, quando passam uns dias, um varão da igreja chega assim e fala, pastor, olha aí, onde é que a irmã tá? Dormiu com o cara lá. Eu fiz, meu Deus, que tristeza. Tá bom, deixa. Ela tem a escolha dela, né? Ela tomou a decisão dela. E aí depois ela aparece e tal. E ela falando assim, olha, pastor, mas agora é diferente, sabe? Ele tá diferente, ele tá assim, tá assado, tal. Aí eu vou lá no WhatsApp do cara, que ele também tinha na igreja, eu tava com o contato dele. Aí quando eu clico na foto dele, tá a foto dele com a amante. Aí eu fiz, minha filha, como assim ele tá diferente, ele quer ficar só com você? Se na foto do WhatsApp dele, tá a foto dele com a amante. Ela, não, pastor, é porque o WhatsApp dele tá com problema, ele não consegue mudar a foto. Eu falei, não, mudar a foto é fácil, é só clicar aqui. Aí você, não, mas é porque tem um problema. Aí eu falei pro outro irmão, fiz, irmão, ela tá dizendo que o WhatsApp dele tá com problema, que ela tá com a foto da amante falando com ela. Aí ele, pastor, a pessoa quer se enganar, ela quer acreditar nisso aí. Aí eu fiz, minha filha, você não tá vendo não, ele é a mesma pessoa, ele tá com a foto da amante. Não, e aí ela ficou com raiva, saiu da igreja e acreditou no cara. E o cara tava com mais de uma amante, não era uma só, era mais de uma. Mas ela amou a mentira, ela queria acreditar na mentira. Então ela queria congregar, servir ao Senhor, mas ela queria acreditar naquela mentira. E o cara mentindo, ela dizendo, ai, como é bom acreditar na mentira, sabe? Sabe quando você fica grande e que acredita que o Papai Noel não existe mais, que você para de acreditar? Que você começa a pensar, puxa, acho que o Papai Noel é minha mãe que vem e bota o presente. Você lá com 3 anos já entendendo que não existe o Papai Noel. Mas só que tem gente que tá com 20 anos. Eita, esse ano o Papai Noel vem. Ai, meu Deus. E o povo dizendo, não tem Papai Noel, mas a pessoa quer acreditar no Papai Noel. Então todas as pessoas que querem se envolver com a mentira, se envolver com o Papai Noel, é porque elas amam a mentira, elas querem ser enganadas. O povo fala assim comigo, pastor, prega a verdade ali, prega aqui, porque essas pessoas estão sendo enganadas. Tem uma mulher aí que ela prega, que o pessoal gosta, que eu chamo ela de boca de jacaré, que ela diz que ela é pastora e tal, e lá vai, meu amor, você tem 1 milhão, tem. Aí o pessoal fala, pastor, prega a verdade, que aquelas pessoas que seguem ela estão sendo enganadas. Eu falei, não, o povo não está sendo enganado. Se o povo pegar a Bíblia, não precisa nem que eu pregue, e abrir a Bíblia, vai ver que tudo que ela fala é mentira, mas eles querem, porque eles amam a mentira. Quando ela abre a boca e começa a falar um monte de mentira, dizendo que foi Deus que mandou, o povo gosta de ouvir, entendeu? O povo gosta. Se ela for processada amanhã, for presa, se ela cometer um crime, o povo vai defender ela. Não tem aquela Flor de Lis lá? Quando ela matou o marido lá, antes, pode perguntar à missionária, antes de a polícia falar que ela matou, essa mulher mandou matar o marido antes. Aí a missionária disse, você tá julgando a serva de Deus. Eu falei, não, foi ela que mandou matar o marido, você vai ver. Aí passa o tempo, aí a missionária, eita rapaz, como é que tu sabe? Eu fiz, eu não sei, mas eu sei. Igual a Chicó, João Cristo lá, que diz assim, não sei, só sei que foi assim, mas eu sabia. Aí, só que nesse tempo que eu falei isso, aí muita gente defendia ela. E eu via todo mundo defendendo ela. Eu fiz, esse povo gosta da mentira. O povo gosta de se enganar. O povo gosta da mentira. Entendeu? E aí, tem uma coisa muito grave para você que ama mentira, tá? Não é só essa parte da condenação. A Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer o seguinte. Todos aqueles que rejeitaram a verdade para ser salvo, Deus enviou para eles a operação do erro. Está escrito, você vai abrir sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver o seguinte, todos os que sabem, estão vendo a verdade, sabem que o que eu estou falando é a verdade, e o que outros homens e mulheres de Deus falam é a verdade, e rejeitam a verdade, porque ama a mentira, está escrito na Bíblia, que Deus vai enviar o espírito do erro, para que eles deem crédito à mentira, acreditem na mentira e sejam condenados. E aí, você está entendendo, né? Porque que há uma inversão de valores tão grande, e por que o povo gosta tanto da mentira. O povo ama a mentira, sabe? Eu me lembro que quando teve essa gripe aí, que todo mundo tava pegando a gripe e tal, lançaram lá, né, os remédios, né, as picadas para você tomar lá e tal. E aí todo mundo tomou. Eu fiz, pessoal, calma, vamos com calma, não é assim, porque lançou e você vai meter isso aí. Porque que eu saiba, esse tipo de coisa, de picada, né? Para você tomar, essas coisas são desenvolvidas durante 10 anos de estudo e tal. E esse negócio desenvolver num mês. Vamos com calma, gente. Cuidado, pode prejudicar a saúde de vocês aí.
Vamos com calma e tal. E o pessoal achou, não, eu não vou acreditar nisso, porque então tô falando assim, assado. E você via que aquelas matérias que saíam, aquilo era uma coisa, sabe, de uma maneira que era para influenciar as pessoas, causar medo. E você via claramente que era patrocinado, porque aquilo ali rolava dinheiro para político, para televisão, para todo mundo. E aí, tal. Aí, irmãos lá na igreja tomaram e se prejudicaram e adoeceram. Inclusive a sogra de um irmão da igreja, ela tomou e no outro dia ela morreu. Ela tava bem, tomou, no outro dia morreu. Morreu assim, sabe? E aí eu falei, mas só que mesmo depois que aconteceu isso, o povo continuou naquele ímpeto. Eu fiz, como é que pode? Sabe? Teve tanta mentira que aconteceu naquela época, que se o povo falasse assim, olha, fezes de vaca é a cura, mesmo você sabendo que aquilo era mentira, não ia ter curral, que não ia ter gente dentro, o povo comendo. Você tem que comer a fezes. Assim que a vaca botar pra fora, bem quentinha, você tem que comer. Era gente comendo em todo canto. Porque o povo não raciocina mais, o povo não para pra dizer assim, o que é verdade e o que é mentira, sabe? Eu tava vendo um caso, um gari foi espancado porque 2 crianças disseram que ele abusou dela. O pessoal não parou nem pra apurar o caso, já foi batendo no gari, já foi espancando, quase mataram o cara, a polícia chegou, levou ele. E aí depois que foi fazer aquele exame lá, viram que não aconteceu nada com elas. E aí a criança mais nova, que tinha, acho que era 7 anos, falou, mamãe, a mãe falou, foi verdade, e pegou a pequena. Aí ela fez, não, foi a minha irmã que mandou dizer isso. A de 10 anos, de 11 anos, mandou dizer aquilo ali. Inventou aquilo, como é que pode? Aí o povo tem uma coisa, criança não mente. Não é que criança não mente, o ser humano mente. Entendeu? Eu nunca vi um ser pra mentir mais que criança. Quase tudo que criança fala é mentira. Tem um menino lá na igreja que, o nome dele é Juninho, aí ele conta umas histórias mirabolantes, a criatividade dele. Aí os meninos chegam, e aí, Juninho, como é que foi isso? Tu falou que passou 3 dias numa mata, sentado numa cadeira, com a Bíblia só olhando pro céu. Aí, não, isso é uma lenda que inventaram sobre mim e tal, e não sei o quê. Então, ele já tem isso, ele chega lá, aí os caras chegam, menino que mente. Aí ele fica chateado. Mas a mentira tá no ser humano. Mas só que quando você se converte, você tem que fazer o quê? Falar a verdade e amar a verdade. Mas só que as pessoas hoje dão crédito à mentira de uma maneira assim absurda. E tá muito claro que quem ama a mentira vai ser condenado. Eu me lembro uma vez que, antes de eu me converter, eu namorava com a menina e tal. E aí eu me converto e aí ela, enfim, foi infiel a mim. E aí eu sabia que ela tinha feito isso, só que eu ficava falando pra ela, dizendo, você fez isso, você fez isso. E ela ficava dizendo que não foi. Mas só que na minha cabeça, mesmo sabendo que era mentira, eu aceitava. Você vai aceitando a mentira. Ah, eu sei que é mentira, mas tá bom. E eu fui aceitando a mentira. Só que aí chegou uma hora que eu tomei uma posição de verdade na minha vida, como servo de Deus. E eu disse, não, isso aqui não dá certo. E também não é só porque ela fez isso, mas isso aqui não dá certo. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma fraude. E aí eu saí daquilo. E quantas pessoas hoje estão vivendo um casamento de mentira, uma fé de mentira? Tem gente que tem empresa que frauda nota, faz tudo errado, é um mentiroso, um ladrão, sabe? Envolvido em corrupção. Quantos crentes eu conheci do serviço público que são ladrões, roubam nas instituições que trabalham, ladrões. Aí abre a boca e diz, eu sirvo a Deus, é ladrão. Ontem mesmo, lá no Centro de Missões, chegou um morador lá da região, falando comigo, que tivesse cuidado, que tem pessoas que roubam material de construção. E aí ele chegou para mim e fez, pastor, e o pessoal daquela casa ali, o que o senhor tá vendo, eles roubam. Todo sábado que não tem ninguém trabalhando aí, eles vêm, roubam aqui, roubam ali, roubam em todo canto. Olha o que ele falou. E essa mulher ainda diz que é crente. Olha só. Então as pessoas enganam, as pessoas roubam, as pessoas mentem e gostam de viver na mentira. Teve um amigo que ele estava com a mulher, eu fiz, olha meu irmão, tu quer a minha opinião sobre esse teu relacionamento? Essa mulher não gosta de tu. Essa mulher também, não é isso que ela está dizendo, essa santidade, essa pureza. Essa mulher, eu vim do mundo, eu tenho uma certa experiência. Essa mulher é legal aquele carro usado, o LX, que o pessoal dá um banho na pintura e tal, mas a quilometragem está lá 500 mil, já foi na lua e voltou. Então, sai disso aí, isso é uma mentira. Não, mas é uma alma, ela pode se converter, e o olhar dela é como o céu, e o sorriso dela é como as estrelas. Eu falei, meu irmão, sai dessa mentira. Isso é uma mentira. Não adianta você falar a verdade e querer viver na mentira. Vai adiantar o que? Você fala a verdade, prega a verdade, ora na verdade, mas ama a mentira. Porque eu vou falar pra você, só pode viver nisso quem ama o que tá errado. Então, a gente tem que ser verdadeiro. E a gente tem que amar a verdade. O meu casamento ele tem que ser de verdade. A minha fé tem que ser de verdade. O meu dízimo, a minha oferta tem que ser de verdade. O meu sacrifício tem que ser de verdade. O meu trabalho, as minhas coisas tem que ser de verdade.
Porque a gente não pode viver dessa maneira. E aí eu vejo dentro da igreja hoje, eu nunca vi um tempo de uma picaretagem tão grande dentro da igreja, que eu fui roubado por um pastor. Um pastor me roubou, gente. Você já imaginou isso? Antigamente você falava um crente, um pastor, e a gente dizia, são pessoas honestas, são pessoas de Deus. Hoje é uma picaretagem, porque o povo ama mentira dentro da igreja. E sabe por que eu parei de aceitar convite para pregar nas igrejas? Porque eu ia pregar nas igrejas, eu chegava lá, o pessoal me convidava. Quando eu começava a falar a verdade, o povo me odiava. Eu disse, olha, eu não vou mais aceitar convite, porque eu tô aqui no meu canto quieto, o pessoal me chama para pregar, aí eu vou lá, começo a falar a verdade e o povo odeia. O povo quer que eu chegue na igreja e veja a igreja inteira. Deus falando comigo, ó, esse está em pecado, porque Deus fala com o profeta. Deus fala comigo, esse aqui está em pecado, esse aqui está fazendo isso. E Deus fala com a gente. A gente pensa que é o pensamento de Deus falando. E aí, Deus fala comigo a mensagem. Aí o povo quer que Deus falando comigo a verdade, eu chego e começo a mentir. Olha que Deus tem vitória para você, Deus tem uma bênção para isso aqui, Deus vai abençoar aquilo. Aí eu chegava lá e falava a verdade. Você tem que se consertar, você está no pecado, pá. Aí o povo me odiava pela verdade. Eu disse, fazer o seguinte, eu não vou mais pregar em igreja nenhuma, eu não aceito mais nenhum convite para pregar em nenhuma igreja, eu só vou pregar no ministério onde eu sou pastor e prego na rádio. Porque só vai na igreja que eu sou pastor quem quer ouvir e só liga a rádio quem quer ouvir. Então eu não vou mais para esses locais pregar, porque só fazia o povo ficar irado. Porque uma coisa que a maioria dos homens odeia, quando eu falo homens e mulheres, o povo odeia a verdade. Essa é a grande realidade. Porque Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você observar, tinha mais pessoas que odiavam Jesus do que gostavam dele. Então, se Jesus é a materialização da verdade, o povo odiava ele, quanto mais a mim, né? Então, você precisa hoje decidir na sua vida se você vai continuar na mentira, sendo mentiroso, porque tem gente que mente. Tem gente que mente muito, mentiroso mesmo. Você é o praticante ativo da mentira, entendeu? Você é um professor, um PhD em mentira. Você é um mentiroso. Tudo você mente, mentirosa. Certo? Você já sabe que está condenado. Beleza, filho do diabo, está escrito na Bíblia, João 8,44. Agora tem aquele que fala a verdade e vive no ambiente da mentira. E aí para você vai ser pior, porque você fala a verdade, você sabe qual é a verdade, você prega a verdade, mas vive a mentira. Igual um varão que chegou para mim, ele fez, pastor Josué, o senhor é uma bênção, e ele já foi falando assim, eu fiz, certo. Quando o cara vem elogiando muito, e o senhor é isso, eu sou muito grato ao senhor por tudo que o senhor fez. Eu fiz, não. Peraí, licença. Você não é grato, você não acha que eu sou uma bênção, e você também, você não é nada, tudo que você está falando aí é tudo mentira. Ele ficou assim assustado, porque geralmente o povo não está acostumado com a sinceridade, com a verdade, e ele achou que eu estava maluco. Eu falei, não, você não é nada disso, você não é grato, tudo isso que você está falando é tudo balela, tá saindo da boca para fora. Porque como é que você fala que eu sou um homem de Deus, que eu prego a verdade, que eu sou um profeta, que você é grato, isso e aquilo, e você saiu daqui da igreja e foi lá para aquele poço de lama, que você estava lá chafurdando, você falou que estava no pecado lá, você, sua mulher, com o diácono, com tudo lá, aquela coisa imunda você falou, aí você saiu daqui e voltou para lá. Como é que você fala que você é grato? Você é um mentiroso. Diz para ele, você está mentindo, você não é grato nada. Ele eu fiz, você não é grato, porque você está mentindo. Você tem que aprender a falar a verdade. E se você sabe que isso é a verdade, você vai para lá porque você ama a mentira. Você gosta da mentira. E quantas pessoas não sabem disso? Sabe qual é a prova disso? Lá na nossa congregação tem um obreiro lá que ele é psicólogo, né? E ele atende muitas pessoas. E ontem a gente estava conversando e ele falou, pastor, eu atendi uma ovelha daquele pastor lá. Um pastor conhecido, não vou falar o nome dele para não criar polêmica. E aí ele chegou lá e falou como é que é a coisa lá. E a coisa lá, ele se converteu lá e foi transformado em obreiro. E a coisa lá é feia mesmo, o negócio é terrível mesmo, é pior do que o senhor pensa. Eu fiz, e por que ele passou tanto tempo lá? Eu pensei, olha só como são esses locais. A pessoa sabe que está errado, sabe que aquilo ali é errado, que aquilo ali é uma mentira. Mas, por que receber um cargo de obreiro? Por que o local é lotado? Por que tem plateia? Porque ali é uma network de possibilidades. Aí ele fica lá. Mas na hora que ele caiu, aí ele revelou tudo. Isso aqui é assim é errado. Ou seja, o tempo inteiro que ele teve lá, ele sabia qual era a verdade, qual era a mentira, mas ele amou a mentira. Por isso está caído. Aí ele falou, eu mandei lá a pregação do Senhor para ele, e eu pensando na minha cabeça, que nunca vem para cá, para a igreja. Que nunca vem para cá. Porque esse tipo de gente é assim. Caminha junto na mentira, vive na mentira. Aí quando cai, um detona o outro. Exemplo da mulher aí, que eu falei, boca de jacaré aí, andava junto com a mulher tá processando ela aí, colocando um vídeo, o povo manda pra mim, pastor, olha o que tá acontecendo. Do jeito que o senhor profetizou que a capa dela ia cair, tá acontecendo. Tá bom, se cumpriu, deixa pra lá, não quero saber. Mas andavam juntos.
Então, não crie relações de mentira, não viva na mentira. Quantos casais desse casal gospel que ficava o marido e a mulher, ai amor, eu te amo na rede social, ai, aí eu falava baixinho, eu te amo mais, bibibi, aí o povo, ai, que casal lindo, milhões de seguidores ganhando dinheiro dos trouxas lá e tal, aquela coisa toda. Aí de repente aparece divorciado, era adultério, era prostituição, um querendo processar o outro. Por quê? Aquilo era mentira, eles amavam a mentira. E você que ficava lá acompanhando e fazendo aquela choromela toda, você também gostava da mentira. Então a gente precisa viver a verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, e se o Filho vos libertar, aí, o que ele vai dizer? Verdadeiramente sereis livres. E uma das coisas que mais Jesus repetia, ele falava assim, você vai lembrar disso, na sua Bíblia está assim, em verdade vos digo. Por que Jesus dizia em verdade? Por que Jesus endossava tanto a verdade? É porque Deus gosta da verdade. Então faça a verdade. Quantos pastores têm se vendido? Começou essa modinha de igreja preta, igrejinha com cara de boate, aí que o povo gosta. Ah, o pastor era um homem de Deus, orava, aí ele sabe que isso aí é uma coisa demoníaca, diabólica. Aí porque é o que está dando certo no momento, ele mudou toda aquela visão, tal, fez aquilo ali, botou aquilo ali para ter gente. Eu continuo do jeito que era, do jeito que a Bíblia diz. Se pode ter um membro lá, eu vou continuar na verdade. E se sair o membro que tem lá, eu continuo na verdade. Mas tem pastores que estão lá no púlpito falando a verdade e tal, mas está naquele ambiente lá, criou aquela coisa toda lá, criou aquela boate lá para atrair o pessoal, vivendo a mentira. Quantos que negociaram o ministério, negociaram a aliança com Deus pela mentira? E que nessa noite isso aqui seja um alerta para vocês começarem a viver a verdade. Você pode dar seu dízimo, você pode dar a sua oferta, mas se você é um mentiroso, se você é uma mentirosa, e se você não é mentiroso, mas convive com a mentira e ama a mentira, você vai ser condenado do mesmo jeito. Eu venho para aqui para a rádio, não é para pedir seguidores, não é para pedir oferta, não é para ninguém bater palma para mim. Eu venho para aqui para a rádio com compromisso com Deus de falar a verdade para você ser salvo. Isso aí é que vai contar diante de Deus. Deus vai me cobrar. Você falou a verdade, dizer assim, eu falei a verdade. Ali é o problema do irmão, falei a verdade lá. Então não venho para ser simpático, eu venho para falar a verdade. E eu espero que você tome uma posição diante disso, porque Deus está falando com muita gente aqui hoje. Deus está falando com muita gente aqui. Tem muito mentiroso ouvindo. Tem muita gente que ama mentira ouvindo. E olha, isso aqui é um alerta de amor de Deus para você, porque quando Deus ama, Ele corrige. Pior é Deus deixar você continuar na mentira, vivendo na mentira, construindo na mentira, relacionamento de mentira, ministério de mentira, fé de mentira, tudo de mentira na sua vida. E você amando a mentira. E você achar que vai para o céu e falar, não conheço você, você é um mentiroso. Então se corrija hoje. Uma das coisas que eu mais fazia antes de me converter era mentir. Eu mentia com força. Quando uma empresa ligava para minha mãe, ela dizia, vai lá, eu já atendia para mentir. Ela não tá não, ela do meu lado, eu mentia em tudo eu mentia, enganava todo mundo e falava muita mentira. E quando eu me converti, minha mãe, diga que eu não tô. Eu fiz, ela tá aqui, vou passar para ela. É porque você fez isso? Eu fiz, mãe, hoje eu sou um servo de Deus. Aí comecei, pá. Aí criaram uma política lá em casa, não deixe ele atender o telefone. Eu não podia atender o telefone, não podia falar com ninguém, era assim. Porque mudou as coisas. Quando a gente vai servir a Deus, a gente tem que ver a verdade. Então viva a verdade. Porque Deus ama e aprova os que andam, vivem e amam a verdade. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você, tá bom? E para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, Deus permitindo, estaremos aqui, tá certo? Nossa programação vai encerrando, tenho 3 minutos ainda. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. E você que pegou depois e que fica, ai meu Deus, eu queria ouvir mais, estava bom. Você pode ir para o nosso canal do YouTube, escreva aí RBT Plus na busca, você se inscreve. Essa pregação está sendo gravada, ela vai ser postada, a nossa programação é postada. E tem outras tantas programações aí que vai abençoar a tua vida. Faça como os vários irmãos aí que se inscreveram e que todo dia escutam mensagem, acompanham e dizem assim, pastor, cada vez que eu escuto, Deus fala uma coisa diferente comigo ali. Seja edificado pelo nosso canal. RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Primeira opção, você se inscreve, ativa o sininho, comenta lá, curte os vídeos para impulsionar para outras pessoas, tá certo? E que Deus abençoe vocês, tá bom? Se inscreva no nosso canal aí. E você que é ofertante, que ainda não fez sua oferta, envie sua oferta que a gente conta com você para manter nossa programação no ar, tá bom? E quero agradecer a todos que já ofertaram e que cumpriram esse propósito, esse compromisso com Deus, tá bom? Pessoal, no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus, fui.